tão rigorosa que não tenha mais jeito de passar o dinheiro por baixo do pano. Não, mas tem dinheiro vivo, Paulo. Quem participou de campanha, eu tive a oportunidade, o Fábio, enfim, você. Vem o dinheiro vivo para despesas que também você pode pagar. Por exemplo, o pessoal na rua, você vai conseguir pagar parte do material publicitário em dinheiro vivo, sem nota. Isso aí os caras vão conseguir, vão continuar. Agora, o que eu acredito que, mais uma vez, essa decisão vai beneficiar o Partido dos Trabalhadores, o PT. Por quê? Porque o PT tem, conforme o Petrolão, bilhões de dólares armazenado. Agora não pode. Eles se beneficiaram disso até agora. Agora não pode. Eles têm uma reserva imensa de dinheiro que dá para se candidatar até para bancar campanhas até 2040, 2038. Então, é claro, vai mais uma vez beneficiar. E outra, a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, depois, se você for colocar na pauta, de fatiar as decisões os futuros casos e os atuais da Operação Lava Jato, só vem corroborar qual é a missão do pessoal do STF. Vamos lá, Eduardo Filete, bom dia. Bom dia a todos, aos ouvintes, ao pessoal da mesa aqui. Vai mudar o tabuleiro mesmo, vai mudar as peças mesmo, porque os partidos estavam correndo aí para achar nome até para prefeito, né? Até para prefeito. E agora tem mais tempo, mais calma para as pessoas poderem se programar melhor, né? Já que hoje em dia não tem a ideologia partidária mais, né, Paulo? Se você perguntar, tirando o PCdoB, PT e os outros partidos, mas se você perguntar qual a diferença do PMDB, PSDB, pro DEM, pro Democrata, ninguém sabe responder, né? Assim, a pessoa não sabe, um é mais para isso, mais para aquilo que... Nós temos muitos partidos e todos falando quase a mesma coisa, né? Eu só queria dar uma ênfase, que a gente escuta tanta gente falando tanta besteira, né? Aqui na Praia Grande, o presidente da Câmara de Praia Grande quer fazer uma lei, que ele aprova ou não o que vai ser passado. Então eu queria dar um parabéns aí, né? Para o nosso Papa, né? Porque apesar de muita gente falando besteira, muita gente falando coisas que tornam o mundo mais violento, o Papa está mostrando, vocês estão acabando com o mundo, mas tem uma chance de resolver essa questão. E um homem que vai nos Estados Unidos, onde 20% só da população é católica e agrada a maioria, a gente tem que tirar o chapéu, né? Então acho que o Papa está passando lições de humildade e de sabedoria para o ser humano. Cabe a gente aproveitá-las, né? Nicolau Obeide, muda muito a corrida das prefeituras e as câmaras no ano que vem com os vetos e as sanções da presidente Dilma mini reforma eleitoral. A doação de empresas proibida muda o cenário e o prazo eleitoral também, principalmente para quem está no poder e fez um arranjo grande de chapa de vereadores, manter isso mais 6 meses é caro, né? Bom dia, Paulo, bom dia. Caro e complicado, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, Filete, Fábio Aires, Romano. Bom dia, nossos ouvintes. Então, Paulo, eu vou discordar um pouquinho aqui do Romano, no sentido de que empresários, dinheiro vivo, mas cerca, né, Romano? Você sabe muito bem disso, que a exposição, né, às vezes de uma campanha milionária, vai mostrar que houve uma incidência de dinheiro, circulou muito dinheiro naquela campanha. Isso aí é uma coisa que vai ser visível. Então eles vão ter problemas. Sim, quem trabalhar com dinheiro vivo, ou Caixa 2, vai ter problemas. Eu acho que o veto, no caso, o fato de proibir na campanha que empresários doem dinheiro para a campanha de candidatos, eu acho favorável, porque vai equiparar, todo mundo vai ter a mesma chance e nenhuma empresa dá dinheiro, eu entendo assim, por ideologia, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a maioria das empresas que colocam, elas querem dar com uma mão e tomar com outra. Tanto, haja vista aí que é comum nós vermos empresários dando dinheiro para um e dando dinheiro para outro, principalmente para candidatos que têm alguma chance de vitória. Aqui em Santos mesmo nós já sabemos de vários empresários que fazem isso e vários outros locais. Então eu acho que isso aí cerca um pouquinho, e aqueles candidatos que são menos favorecidos e querem expor a sua campanha acabam tendo um pouquinho mais de chance. É óbvio que isso aí é como vai no comércio, vou usar o exemplo do comércio.
é óbvio que dá para sempre sonegar alguma coisa, né? De alguma forma, existem os que compram sem nota, os que compram de uma forma irregular, mas está cada vez mais difícil. E a informatização, como bem disse o Paulo Schiff, a informatização vai cercando movimentação financeira, vai cercando de alguma outra forma. Agora, precisa ter vontade política também, Paulo, posterior a isso, para que chequem, né, principalmente o Tribunal Eleitoral, que cheque esse tipo de movimentação numa campanha, porque senão também não vai adiantar nada. Agora, na Câmara de Dirigentes Lojistas aí, Santos Praia, não tem nenhuma gráfica que faz o serviço da campanha sem nota, que nem disse o Carlos Alberto Romano aí, não é? Não temos campanha, não, nós somos uma entidade que não apoiamos nenhum candidato. Né? Não entidade, alguma gráfica que faça isso não tem, não. Né? Não, isso sempre vai existir. Isso sempre vai existir. Hoje, com a facilidade da informatização, facilidade aí de equipamentos, né, de gráficos, né? Hoje já nem se usa mais gráfica, usa equipamentos informáticos. Sempre vai existir. Mas eu acho importante isso que, no caso do empresário, ele pode até doar, mas ele doa como pessoa física. Né? Então ele sente uma simpatia por um candidato. Uma atração pelo candidato. Uma atração, né? Não tem física, atração, né? Uma atração pelos ideais do candidato, e aí derrama... Eu já entendi o que vocês estão querendo falar, né? Mas no plano subliminarmente. No plano conceitual é isso mesmo, numa democracia regularizada, que sem grandes casos de corrupção, o que funciona é assim, um empresário de qualquer ramo, mesmo que não tenha negócios com prefeituras, com governos, ele aposta, ele financia a campanha do candidato que ele acha que vai promover o país, vai promover no país um ambiente de negócios bom. Ele não vai cobrar isso depois. Ele participa da campanha como empresário e como pessoa física. Isso no Japão. Eu só queria me referir ao seguinte, a política corporativista, eu acho ela interessante. Você falou da CDL, você brincou, mas eu tive vários casos. Eu tive um caso aqui, nós solicitamos na época do Papa estacionamento regulamentado aqui na rua Otto Feliciano, aqui na Fernão Dias e na Carlos da Fonseca. E eu me lembro bem, e um síndico de um prédio me ligou lá para a CDL, porque informaram na CET na época, até o Papa era o presidente, que tinha sido a CDL que tinha solicitado. E o síndico bravo comigo, um advogado bravo. E eu usei bem esse termo com ele. Ele falou, eu sou síndico aqui, eu tenho 3 carros, eu quero parar um carro na rua, eu tenho que tirar o carro de manhã. Eu falei, olha, o senhor reúne os seus síndicos aí dos prédios e faça uma política corporativista entre os síndicos. Porque nós, da CDL, nós temos interesses em estacionamento regulamentado para dar rotatividades aos automóveis para o comércio, e nós fizemos a nossa política corporativista. Então eu acho que esse tipo de política corporativista tem que existir. A política tem na vida. Eu acho que isso é legítimo. Todos nós, em casa, nossos filhos fazem a política deles e nós fazemos a nossa. Então eu acho que a vida circula a política. Agora, política nesse bom sentido. Agora, não no sentido partidário, nós não fazemos. Mas também no sentido partidário, eu acho que tem que ter um esclarecimento não na troca de interesse, e sim numa coisa mais pela ideologia. Mas nesse país não é assim que funciona. Nós sabemos mas tem que funcionar um dia, né, Fábio? Eu acho que um dia tem que funcionar. Nesse momento nós tem que começar de alguma forma. Mas nesse momento nós temos que ser realistas. O dinheiro que entra porque tem interesse em que aquele cara vai defender, vai colocar ele num contrato na prefeitura, no governo do Estado. Mas é assim que funciona. Agora, interesse defender o interesse dele, eu acho que é vai pro chequinho, Fábio, vai pro chequinho. O interesse pessoal é maior do que o interesse coletivo. E outra, o perigo de você ter um dinheiro muito grande em campanha, aquilo que não é visível, porque o que os olhos enxergam é aquele material que está na rua, material de campanha, as pessoas. Mas a campanha eleitoral, ela quando recebe dinheiro de caixa 2, ela tem aquilo que não é... O que é o não invisível? São pessoas na rede social falando bem daquele candidato, pagas com dinheiro de caixa 2 e você não enxerga, porque elas estão atrás de um computador falando... Fábio, antigamente o cara dava a tampa da panela e dava panela quando o cara votasse nele. Isso aí... Quem nunca ouviu falar da tampa da panela e depois dava panela? Então, esse tipo de política suja existe porque existe quem concorda com isso.
Mas Agora, aqui eu tô dizendo, falar eu não mal na disse- rede social... O operacional que eu estou tentando, se você me permitir, Pois não. o Paulo me garantiu o direito a concluir o meu Eu raciocínio. garanto, eu não falo mais. O que eu estou dizendo aqui não é uma troca. O sujeito ele está sendo pago e você não consegue, porque os olhos não veem, o sujeito está lá. Você contrata uma empresa ou um grupo de pessoas para entrar no Facebook, para ficar pendurado no computador, falando bem daquele candidato. Pois esse candidato é ódio. E você cria na rede social, por exemplo, um factoide, que aquele candidato é um... Nossa, é o the best. Né? Uma mentira. É um the best. E o que está por detrás disso são pessoas que estão sendo remuneradas para poder fazer esse trabalho na rede social, por exemplo. E isso os olhos não percebem. Então, é um dinheiro que vem normalmente, dinheiro de caixa 2, tá certo? Aí você tem lideranças que são de alguns bairros, você chama essa liderança e, ó, a partir de agora tu vai receber 5 mil por mês para falar bem de mim e reunir... E aí os olhos não veem o que eu estou dizendo, porque eu já fui em 3... Mas eu posso te falar uma coisa? É a contabilidade que não vê. Posso te interromper e só falar uma coisa, Fábio? Existe uma coisa que Deus criou, né? Aí eu vou ser mais profundo, que se chama livre-arbítrio e discernimento. Eu acho que cada um tem que ter o seu discernimento. Você não vai perceber o tempo, a pessoa não vai ficar o tempo todo te enganando. É difícil, uma hora a casa cai, uma hora aparece. O que o Fábio está falando é da perfeito. prática eleitoral brasileira muito ruim. Uma vez eu achei uma frase engraçada de um procurador da Justiça no Nordeste, que ele disse: na campanha eleitoral tem caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, caixa 6, tem de tudo. Mas o país vai evoluindo, os controles vão melhorando e, na verdade, conceitualmente é meio absurdo proibir a doação, né? Na verdade, conceitualmente, deveria ser assim, o cidadão quer defender tal ideologia, doa para o partido, para o candidato, o empresário quer um tal ambiente de negócios, doa para o partido, para o candidato, às claras também. A proibição, ela consagra a gente não ter controle, a gente não ter ética na política. O Paulo está correto, mas também, além disso que o Fábio falou, também tem o boca de urna, né? Aí você fala, poxa, mas não tem mais boca de urna, você não vê boca de urna, mas é o cara que é pago para fazer o boca de urna, não faz, mas o candidato paga ele só para ele votar nele, né? Então paga... tem que falar a verdade. O cara paga 1.000 pessoas, boca de urna, mas o boca de urna está proibido. E você não vê tanta gente no boca de urna assim. Então ele pagou para quê? Então, como o Nicolau falou, cada um pé do sapato dá outro. Hoje não pode fazer mais isso, porque fica muito descarado. Mas também tem o cara que paga 1.000 pessoas para trabalhar para ele. Mas também ele está pensando em ter nesses 1.000 pessoas 800 votos. Também tem isso. Como também tem presidente de partido pequeno, que em algumas prefeituras do país ganha chequinho para manter o partido na base do governo. Então tem um monte de coisa tal, e às vezes a prefeitura fala que não tem dinheiro, mas sustenta também um monte de coisa, um monte de gente de partido. Aí... Não, mas a gente tem que falar a verdade. Partido pequeno que ganha chequinho de prefeituras aí para quê? Para dar sustentabilidade também. Isso existe por causa da falta de educação da população também, que não percebe esse tipo de postura. 7 horas e 25 minutos, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Codesave, Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, informa que a coleta de lixo domiciliar foi retomada a partir das 6 da tarde desta sexta-feira. E o serviço deverá ser normalizado nas próximas horas. O recolhimento havia sido suspenso na última quarta-feira, dia 23, por causa de pendências do município com a empresa coletora. Motivo da paralisação. Em nota, a Terracom esclareceu que as pendências eram referentes a débitos antigos, em virtude do não cumprimento do acordo de parcelamento da dívida entre a empresa e a contratante, e o serviço de coleta e destinação de resíduos na cidade de São Vicente tinha sido suspenso. A gente pode esperar mais problemas desse tipo, não só em São Vicente, como em outras cidades da Baixada e do Brasil todo, nos próximos meses, não é, Fábio Aires? Em função da crise financeira. Infelizmente, isso deve ocorrer, replicar em outras cidades. Mas São Vicente tem tido muitas notícias ruins, né? Para quem prometeu ser o Messias e transformou aquilo numa... Meu Deus do céu, eu tenho dó da população de São Vicente, porque o que a gente encontra de gente reclamando do atual gestor, dos problemas que ele está causando para a cidade, é um absurdo. Eu não vi nada igual nos últimos anos. Um sujeito que prometeu vir, que resolveria os problemas, atacou, falou tanto e fez pouco, né? Falou mais do que conseguiu realizar. Agora, claro que nesse momento
a questão financeira não é culpa só dele, do prefeito. É um problema que o país está passando e as prefeituras não estão conseguindo arrecadar, caiu a arrecadação. Isso tem um impacto nos serviços prestados, na saúde, na coleta de lixo, enfim. Mas São Vicente já vinha com problema muito antes de acontecer a crise aqui no Brasil. Agora, desde que ele assumiu, só foi bobagem em cima de bobagem. Eu vou perguntar para o Carlos Alberto Romano, mas eu lembro que logo no começo de 2013, quando o Billy assumiu, já assumiu com problemas sérios de coleta de lixo que vinham do prefeito anterior, Tércio Garcia. Ele assumiu com muito lixo na cidade e com dificuldades. E o prefeito Billy, ele é evangélico. Eu lembro de uma ouvinte, Vicentina, eu não lembro o nome dela, que ela ligou aqui e falou assim: se Billy passar aqui na frente da minha casa, eu vou jogar uma Bíblia na cabeça dele. É agressão isso, Carlos Alberto Romano, jogar uma Bíblia na cabeça do prefeito? Não, tudo que é em nome do Senhor é abençoado. Então isso foi para iluminar o espírito do prefeito, do político, enfim. Olha, tem umas Bíblias pesadas. Viu? Tem. E se a capa for ainda de metal, meu Deus do céu. Agora, o que a gente estava conversando aqui anteriormente sobre contratos administrativos, viu, Paulo? A gente podia também discutir por que alguns serviços da cidade de Santos e da região metropolitana só são executados há muitos e muitos anos, há décadas, pelas mesmas empresas. Será que não existe concorrência, não existe a política do melhor preço? É curioso a gente questionar, né? O que está por trás disso? A empresa que presta serviço de coleta de lixo e destinação em São Vicente é a Terracom, que presta também em Cubatão, presta também em São Vicente, também em Santos, Guarujá. Talvez uma estrutura, sem pensar para o lado maldoso, né? Se estruturou uma estrutura, isso, né? talvez uma empresa com uma estrutura mais favorável, ou já tem equipamentos mais favoráveis e tem uma equipe mais favorável e consiga ganhar as licitações e de uma outra forma, porque até hoje eu não lembro de alguma outra empresa, eu acho que a Termac, se eu não me engano, né, o Paulo, não lembro de alguma outra empresa que tenha competido no mesmo nível da Terracom. Como antigo, eu lembro da Lipater. E tinha aquela, em São Vicente era... O Santos chegou a ser público esse serviço com a Prodesan. Isso, era a Prodesan, mas os custos eram maiores, né? Na época, os custos eram bem maiores, porque eles se equiparavam, pelo que eu me lembro, eles se equiparavam aos sindicatos metalúrgicos e eles tinham os salários nivelados com os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Então, eles tinham uns salários bem mais altos e tinha um custo para a prefeitura maior. Eu me lembro que houve uma redução, foi até o prefeito Beto Mansur, né, que fez a... Com o Beto Mansur, a coleta de lixo por tonelada terceirizou, não foi? Aumentou muito em Santos, porque foi quando começou a transportar o lixo para o Sítio das Neves, na área continental. Então, o preço da tonelada aumentou muito em Santos com o Beto Mansur. Como diz o Maluf, né, uma empresa honrada, né? Não é isso? Fala aí, Maluf. Agora existem... É o Joaquim Fernandes que imita o Maluf. Agora existem muitas empresas aqui na região que são sempre as mesmas. Isso é verdade, isso é uma coisa que deveria haver mais disputa. Não sabemos o porquê, né, que se manter essas empresas. Nós supomos que seja por condições, ganhar licitação ou favorecimento. Não percebi ainda, mas pode acontecer. O Petrolão, ele no nível da Petrobras, lá das licitações da Petrobras, o escândalo, a Operação Lava Jato, desmascarou um esquema eram 23 empreiteiras coordenadas pela UTC, que elas orquestravam, repartiam entre elas as licitações da Petrobras, com superfaturamento, com propina e com direcionamento das licitações. Esse esquema foi totalmente escancarado aí pela Operação Lava Jato. Olha só, Paulo, Nicolau, nós temos uma pessoa, né, que é investigada e acusada de participar dessa grande lesão nacional, que é o sobrinho do Lula, que ele mora em Santos ainda, está em Santos. E eu li alguns contratos da Odebrecht com a empresa dele. Eu li, ninguém me falou, eu li. E ali consta os valores, né, de 15 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. E segundo o depoimento que ele vai depor agora, né, o escândalo do BNDES é muito maior que o da Petrobras. Muito, muito maior. E
O que foi recebido ali não foi executado em Angola, nem nos países africanos. A hora que for fiscalizar as obras que foram pagas, porque ele assinava um contrato, em 30 dias já recebia o valor integral da obra. Como é que pode? Existe isso? Nem começaram a obra, já receberam do BNDES? Claro, poderia haver uma parte da obra para poder executá-la. Enfim, eu acho que a questão dos contratos administrativos públicos, né? Administrativo, obviamente, é público. Na questão, existem outras empresas que prestam o mesmo serviço, não na região, mas no estado, e que são competitivas. E a concorrência, como você sabe, no comércio ou no mundo empresarial, é saudável para quem? Para o consumidor e para o munícipe. Aí eu vou usar a fala do Uriel, né? Vou lembrar o Uriel aqui, que a população não discute esse tipo de licitação, não discute esse tipo de acontecimento na sua própria cidade. Eu acho que se a população participasse um pouco, porque às vezes existem algumas discussões na Câmara em relação a alguns assuntos da cidade e não aparece, não tem quase ninguém na Câmara para discutir isso. E são aprovadas assim falas rápidas e acontecimentos rápidos. Então eu acho que isso é um problema que a população também tem, porque são sempre as mesmas empresas ganhando licitações e ganhando concorrência. E todo mundo sabe que existe, do mesmo jeito que tem a corrupção eleitoral, tem essa corrupção nas licitações. Agora está muito explicitado, né? A Operação Lava Jato escancarou o esquema e o mensalão, pela primeira vez no país, assim, políticos graduados foram para a cadeia, né? Foram condenados. Não foi exatamente a primeira vez. A gente tinha tido um ou outro, mas ministros, presidentes de partidos, né? Foram presos. E logo depois, na Operação Lava Jato, pela primeira vez a gente vê o corruptor preso também, né? É que nem aquilo que você sempre fala, né, Paulo? Você sempre comenta isso, eu acho interessante. O Marcelo Odebrecht, né, que está preso, ele deve falar isso. Poxa, meu avô fazia isso, o meu pai fez isso. Por que eu fui preso, né? Mas uma hora isso tem que acontecer. É uma empresa honrada, né? O patrimônio pessoal do Marcelo Odebrecht é estimado em 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. Dá para montar uma cadeia lá? Dá para montar uma cadeia igual lá? Dá para fazer uma cadeia para ele? Então essa aqui vem de Hollywood, hein? O juiz Sérgio Moro foi convidado para fazer parte dos Vingadores. O Marcelo Odebrecht tem uma casa aqui na Praia de São Pedro, ele é habitué aqui, ele frequenta constantemente, ele e os outros empresários. Enfim. Frequentava, né? Antes da prisão. Tem verdade. Região, Agora ele tá será que frequentava ou às vezes vem de helicóptero ainda? Na região do Ele só está de férias, ele está com um outro tipo de férias. O Romano, em vez de dar uma melhorada dar uma melhorada no cara, aquela região do Dragão ali do Guarujá, que foi toda grilada lá, que é uma região que não dá para entrar ninguém, que até um repórter do Diário fez uma matéria sobre isso, que você não consegue entrar naquela região, que eles, de uma certa maneira, tomaram conta de tudo aquilo, ele tem casa ali também, então tá pior ainda, hein? Tinha um time ali, uma das casas era do juiz Nicolau Lalau, né? Outra do Marcelo Odebrecht, na praia de São Pedro, isso? Ou é Iporanga? Acho que São Pedro. E o acesso era bem restrito, mas não é restrito, mas não é fechado. Não pode ser proibido porque as praias são bens públicos. Mas o repórter do Jornal Diário, o Raton, né? Raton fez uma matéria dizendo que, por exemplo, eles limitam para 70 carros. Aí eles, no fim de semana prolongado, eles põem os carros deles. Que vai você, vai a sua namorada, vai a sua mulher, a sua filha, os namorados da filha. Então enche de carro lá. Aí eles põem os carros lá e falam, já está lotada a praia, você não pode subir. Mas de qualquer maneira você pode ir a pé ou pode chegar por barco também, não é? Sim, mas chegar por barco você tem que ter um poder aquisitivo um pouquinho melhor, mas ali né? só tem rico. A não ser que chegue de canoa havaiana. E também chegar a pé é meio complexo também, porque a distância é longa, às vezes, de algum lugar para outro. Mas o jornalista, seu colega lá, o Raton, né? Isso já foi bastante. Até no livro dele ele escreve sobre uma matéria que ele chegou no segundo lugar no Prêmio Essos, essa matéria dessa região aí que é meio complicado de você frequentar, né? Carlos Alberto Romano. Não, eu só queria aproveitar que o Brasil vive um momento, Paulo, Fábio, Nicolau, Eduardo, Filete, Zé. Esse é o momento que a gente sabe o porquê que o brasileiro tem uma vida tão difícil, meu Deus do céu. Em que o dinheiro público é manipulado. Está aí, a resposta é os contratos administrativos que são celebrados entre o poder público e algumas empresas. 7 horas e 37 minutos.
os índices de criminalidade continuam em queda na Baixada Santista. Isso não é constatação dos ouvintes, não. Isso faz parte do relatório, faz parte dos dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, divulgados ontem, sexta-feira. Entre as principais modalidades, somente o furto de veículos teve alta no número de ocorrências de janeiro a agosto em relação ao mesmo período do ano passado. A redução mais acentuada foi a de latrocínios, 34,78% a queda. Entretanto, os números absolutos de roubos seguidos de mortes são baixos. Essa porcentagem representa a diferença entre 23 ocorrências em 2014, nas 9 cidades da região, contra 15 neste ano. A redução é maior em São Vicente, onde, conforme dados oficiais, não houve latrocínios neste ano, contra 7 no ano passado. Agora, uma boa parte dessa redução, a gente tem comentado aqui no Jornal Litoral, se deve à dificuldade do registro de ocorrências. Houve até uma certa polêmica entre alguns delegados e alguns comentaristas aqui do Jornal Litoral sobre essa dificuldade para o registro de ocorrências, se ela parte da iniciativa dos policiais ou não, né, Nicolau Beide? Eu vou, meu amigo aqui Romano, delegado, mas eu vou falar a verdade. Nós percebemos que existe uma dificuldade em fazer um boletim de ocorrência, principalmente em furtos, roubos e até a desistência de muita gente. Você vê que carro, você comentou que, né, o furto de veículos aumentou. Por que aumentou? Porque existe mais e o sujeito é obrigado a fazer por problemas de seguro, né? Ele tem que fazer o boletim de ocorrência por causa do veículo. Então é uma coisa que ele não pode deixar de fazer. Agora, outros tipos de furto, latrocínio, ele acaba desistindo. Porque eu sou vítima desse tipo de problema, de chegar em delegacia e criar lá um escrivão na frente da delegacia e começar a criar dificuldade, ficar te perguntando, não, mas isso aí, isso, aquilo, não sei. Melhor então, não. Não, é melhor você não fazer, é melhor não, isso aí a pessoa pode te processar se você fizer esse tipo de reclamação. Então, um escrivão. E eu já tive aqui o Romano que vai me dizer se realmente isso aí é legal. Eu insistir em fazer um boletim de ocorrência e receber o boletim com carimbo. O delegado irá assinar na primeira via. Ou seja, meu boletim de ocorrência não tinha assinatura do delegado, porque não tinha delegado dentro da delegacia. Então, eu até pergunto para o Romano se isso realmente é legal. Então, essas estatísticas, elas diminuem, né? É uma acusação, mas eu acho que é um fato que todo mundo, você mesmo já comentou, acontece. Então eu gostaria de saber do Romano isso aí. Além disso, a oscilação da criminalidade, teve mais latrocínio, teve menos, a sensação de insegurança da população continua exatamente igual, né? Eu fico à vontade e fico constrangido. À vontade porque eu tive em 2002, justamente por criticar, eu não posso como delegado de polícia criticar a Secretaria de Segurança Pública e o governador, porque obviamente eu sou subordinado e eu vou ser punido como eu fui, viu, Paulo? Eu fui punido em 2002 justamente por criticar aquela época que o secretário era o Saulo Ramos, a estatística que foi, que era divulgada, enfim, depois foi comprovado que a estatística era errada. Não é o caso aqui, repito, não é o caso dessa estatística. Porém, o que você falou, e o Paulo também está comentando, é verdade. O cidadão, como cidadão, ele fica desestimulado muitas vezes a ir até a delegacia, porque pensa, não vai dar em nada, principalmente nas questões de furto, em que não há violência contra ele. Nos casos de roubo, ou seja, da carteira, que acontece muito, carteira, celular, etc., quer que eu interrompa e depois volte? Não. Só para concluir. Conclua. Então, vamos lá. Então, o próprio cidadão, e eu me incluo como cidadão nessa questão, ele se desestimula em razão da crença da impunidade e que realmente o órgão público policial não vai fazer nada. O que não é bem assim. Não estou defendendo a sardinha, mas não é bem assim. Agora, o atendimento, eu no meu caso, na nossa unidade, nós nunca tivemos esse problema. Porém, a maioria das pessoas reclamam. Quando existe certa dificuldade. O cidadão tem que reclamar.
E eu vejo hoje as pessoas reclamando muito com relação a isso, e devem reclamar quando vai até uma delegacia de polícia e não é bem atendida. Até porque eu vejo que uma das políticas principais, não é desse governo, do comando da Polícia Civil, é com relação ao atendimento. Porque se você não atende bem, você vai criar uma antipatia da sociedade com relação à instituição. Então é fundamental isso. E com relação ao carimbo no boletim de ocorrência, o que acontece hoje é um sistema de flagrantes e central de flagrantes, que muitas unidades não tem o delegado à disposição, mas o delegado está em outra repartição para fazer os flagrantes. Então, normalmente, à noite, algumas unidades, não só aqui de Santos, como de São Paulo e do interior, não tem uma autoridade à disposição por causa de um sistema de distribuição que foi realizado. O Fabioari já foi vítima de uma tentativa de assalto, gritou, pega ladrão, e estava passando um político, não foi, Fábio? Essa passagem foi muito engraçada. O Romano não estava na bancada ainda e eu estava distraidamente entrando no carro e eu estava com o celular na mão. E veio 2 garotos de bicicleta por trás, né? Eu estava entrando no carro assim, o carro parado aqui, eu entrando de frente, né? Entrando no veículo, e vieram na contramão de bicicleta 2 moleques, e eles fizeram aquele bafa, tentaram arrancar da minha mão o celular, e ele escapou, o celular, e caiu no chão, mas não conseguiram levar. E eu sempre digo que nós não devemos reagir, mas eu fui surpreendido com a reação minha. Eu gritei, pega ladrão, e saí correndo. Nisso que eu gritei, pega ladrão, estava passando um político que eu não vou dizer quem é, que é um conhecido nosso. E ele pensou que eu estava falando com ele, sei lá o quê. Mas foi uma cena muito curiosa, e o Paulo, toda hora ele quer ver se eu falo quem é o... Não posso falar porque seria uma coisa deselegante da minha parte. Mas foi uma cena engraçada. Ele não saiu correndo. Não, ele se assustou, ele ficou olhando assim, quer dizer, e as pessoas olharam para ele porque ele também olhou. A reação dele foi muito engraçada quando eu gritei, pega ladrão, pega ladrão. Realmente eu acredito que, por exemplo, como o Nicolau falou, o cara quando tem um carro roubado, ele vai querer resgatar um seguro, ou o cara pode sair matando gente aí com o carro dele, fazendo um monte de coisa, se ele não der parte, parece que ele está envolvido no negócio. Agora, eu mesmo tive um celular furtado, isso foi uma besteira, larguei sem querer e tal, nem fui fazer BO, entendeu? Então, eu acho que muitos, por quê? Porque eu achei que podia fazer até de repente por online, né? Mas achei que ia demorar, que chegar lá, tudo e tal, então eu bloqueei o celular, né? Não sei se tem técnicos a nível que conseguem fazer esse desbloqueio, tal, mas eu bloqueei e comprei outro. Então, acho assim, que muitas pessoas não vão na delegacia porque tem medo de ser mal atendido. Embora tenham delegados que atendam muito bem também, não pode generalizar, né? 7h44 agora. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. 17 anos da Fiat Geniale e muitas ofertas para comemorar. Uno-Way 2016 completo por apenas R$ 35.990. Taxa zero em 48 meses. Palio Economy 2016 com pequena entrada, mais R$ 599 mensais. Pague a primeira parcela só no seu 13º. Confira planos em até 60 vezes sem entrada. E tem mais. Troca com mais troco. Saia de Fiat Zero e com dinheiro no bolso. 17 anos da Fiat Geniale. Na cidade, somos todos pedestres. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal.
Daí, pessoal, aqui quem fala é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo. E no próximo mês, o Outubro Rosa, o Fala Aí aproveita, pega a carona e traz as novidades sobre saúde feminina. Fique ligado. Jornal Litoral. 7h46. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição deste sábado do Jornal Litoral. Tem uma quadra de comentaristas aqui com você, Nicolau Obeide, Carlos Alberto Romano, Eduardo Filete, Fábio Aires. Você, ouvinte, participa, liga pra gente aqui no 3289-1005 ou no 2104-5410. Conversa com a Luciana Cabral. Manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui. E também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você pode também mandar mensagens SMS para o celular 997-880966 e o WhatsApp 989653606, Paulo. O ouvinte Marco Batschauer, que é médico, mandou pelo SMS assim: ontem, de fato, estava passando em visita a um paciente nas imediações da Antônio Emerick, em São Vicente, por volta das 19 horas, 7 da noite, e pude testemunhar a retomada da circulação dos caminhões coletores lá na cidade. Bom jornal e bom fim de semana a todos, diz o Marco Batschauer, sobre a retomada da coleta de lixo em São Vicente. Bom, tem o pensamento do dia da Fernanda Mello, ainda bem que o dólar é a Fernanda Mello, não, é o Marco Batschauer, Marco Batschauer que diz assim: ainda bem que o dólar é americano, se fosse alemão já estava 7 por 1. É isso aí, Paulo, por enquanto quase é só, pessoal. 5 por 1, né? Mas é se verdade. fosse alemão já estaria 7 por 1. Então foi falar de jogar uma Bíblia aqui, não é? Eu me ausentei para pegar água e o Jorge Figueira diz assim: não jogarei a Bíblia, mas as tábuas de Moisés. Que eram de pedra, né? Uma ouvinte no começo do mandato do Billy disse que se ele passasse na frente da casa dela... Ia jogar uma Bíblia, né? Ia jogar uma Bíblia na cabeça dele. E o Jorge sugere. Agora, o Carlos Alberto Romano disse, as tábuas de Moisés vão doer mais, né, Romano? Mas o Romano disse que não é agressão, né? Jogar a Bíblia na cabeça do prefeito. É um estímulo. Não pode estimular essa violência. É iluminação. É uma iluminação direta para que a pessoa possa conceber os dogmas, né? E purificar a sua alma, o espírito e a sua conduta no meio social. Agora, a gente num rádio aqui contar esse episódio pode ser incitação à violência, ou Carlos Alberto Romano? Não, de maneira nenhuma. Incitar as pessoas a lerem mais, a fazerem o bem, seja pelo catolicismo, pelo islamismo, por ser evangélico, o espiritismo, seja o que for. O importante é amar e fazer o bem, não é? Mas eu acho injusto isso, porque pelo que se fala por aí, o prefeito Billy não fez nada, né? Tem uma série de medidas aí hoje no jornal, né? Que o Billy pretende tomar em São Vicente. Tá aqui, São Vicente lança novo pacote contra gastos. Com as medidas, o prefeito Billy espera ganhar fôlego para quitar as pendências do município. A cidade quer economizar 3,5 milhões aí com esse pacote contra gastos. Pra ver se isso aí não é que nem a Dilma, né? Só promete e não faz, né? Espero que faça, né? Carlos Alberto Romano, a Dilma chegou no fundo do poço, né? Nessa semana, o clima era de fim de feira em Brasília. Ela ofereceu uma baciada de ministérios para os líderes do PMDB e os líderes do PMDB não aceitaram. O vice Michel Temer não aceitou os ministérios. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, enrolado lá, líder de 5ª categoria, citado novamente agora pelo Fernando Baiano também, como tendo recebido propina de milhões de dólares, também não aceitou os ministérios. E ela acabou negociando esses ministérios com o baixo clero, né, com os deputados sem poder de decisão do PMDB. Principalmente o Ministério da Saúde, né, que ficou, o PMDB declarou formalmente que não tem interesse em participar do governo da Dilma, não vai participar e não indicou nenhum nome de expressão, e para que o governo parasse de incomodar, a verdade seja dita, citou 3 deputados que, além de não serem expressivos, não têm o mínimo conhecimento técnico sobre a área médica, o que é pior ainda. Ou seja, nós temos aí reiteradamente, inclusive aquele caso daquele médico que surtou, né, em Brasília, no Distrito Federal, por falta de condições mínimas de atendimento.
Então nós vemos hoje uma saúde pública absolutamente deficitária, em que as pessoas... Existem pessoas que estão morrendo por falta de atendimento, de cirurgia. Isso o contexto é no Brasil todo, enfim. E Brasília está brincando, principalmente com a pasta do Ministério da Saúde, que é fundamental para manter o cidadão vivo, minimamente com a dignidade que ele deve. Fábio Aires, é clima de fim de feira político mesmo? Começou o processo de saída da presidente Dilma do Palácio do Planalto? Na verdade, assim, o Eduardo Cunha não quis negociar com ela, sentar para negociar, mas ele mandou um emissário dele, porque o líder, aquele deputado do Rio de Janeiro, que é o líder da bancada do PMDB, é cara dele. Então, ele não aceitou para ir negociar com ela, mas mandou um representante dele, na verdade. Então, é assim, isto é a cara do Brasil. Os partidos negociam pedaços, cargos do Ministério, dos ministérios, das secretarias, para poder ser... Quando o cara fala, sou da base de sustentação do governo, ele o eleitor ler, ele está mordendo uma fatia do orçamento, seja federal, estadual ou municipal, porque ele está sendo agraciado com os cargos para poder colocar os seus aparinguados, tá certo? Então é assim que funciona. Lamentavelmente é assim no Brasil, é o loteamento dos órgãos públicos para que o cara vote com ele, ou seja, não votam pelo bem comum, pela sociedade, e votam sim pelos seus interesses pessoais. É isso que a sociedade precisa tomar pé disso, tomar controle e exigir que seja diferente. Só nós, da sociedade, que podemos nos revoltar contra isso, com uma decisão do STF de fatiar a Operação Lava Jato, que isso vai enfraquecer a Operação Lava Jato. Nós temos que nos insurgirmos contra isso. Nós temos que ir para a rua e brigar para que isso não aconteça, porque o Sérgio Moro vai perder o poder de investigar. A quadrilha, ela se estendeu não só para a Petrobras, mas foram para outras empresas. É o mesmo modus operandi, é a mesma quadrilha. Então não tinha que fatiar nada, não tinha que mandar para outro ministro para ser relator, para outra justiça, para outro juiz federal. Nós tínhamos que ter mantido no Sérgio Moro, que está fazendo um belíssimo trabalho. Mas a sociedade vai ficar preocupada com o time de futebol, qual vai ser o resultado. Então, infelizmente, com a novela Verdades Secretas. Então, enquanto isso for assim, nós não vamos ter um país, não vamos conseguir mudar o país. Por quê? Porque falta consciência. E não adianta atribuir, não existe inocente. Eu sou culpado, cada um de nós que vai apertar a teclinha o ano que vem é culpado. Nós temos que ter a consciência e participar efetivamente. Não só na época da eleição, mas acompanhar o que está fazendo. E achincalhar, cobrar realmente esses nossos representantes. Estava vendo Verdades Secretas, Fábio? Estava vendo a novelinha lá? Tu gostou do final ou não? Eu não vi o final da novela ontem. Eu não, infelizmente. Tu estava acompanhando. Tu estava acompanhando, hein? O final, eu vi alguma. Eu sabia que eu falei, eu não ia para naquele barquinho nem a pau com aquela mulher daquele jeito. Ô Fábio, o que acontece é o seguinte: na questão da Lava Jato, o processo penal, existe o que se chama de conexão. Os crimes conexos ao principal, eles devem necessariamente serem julgados pelo juízo que que já foi. Sim. Que já tem o processo em andamento. Exatamente isso que eu disse. Então, o Supremo Tribunal Federal vem simplesmente afastar a lei expressa e clara do Código de Processo Penal, no sentido de que está afastando o juízo natural aí, em razão da conexão. E aí cai na mão de quem? Do Toffoli. Nossa, Dias Toffoli, quer dizer, não precisava fazer mais nada. É o lobo tomando conta do galinheiro. Quer dizer, eu vou te falar, onde é que nós estamos a mais alta corte? Nós já falamos isso aqui... O jornal já discutiu várias vezes isso, quer dizer, a mais alta corte, indicação política. Tem que ser um sujeito de carreira, tem que ser um profissional, um juiz que venha da primeira instância e aí vai para desembargador e chega ao Supremo. O Supremo tem que ser por mérito, ou seja, o sujeito, as mentes mais brilhantes do judiciário alcançarem o Supremo e não indicação política. Isso aqui, olha, esse país aqui, eu tenho, por vezes, me envergonha o que ocorre nesse país, porque em qualquer outra nação, isso daqui não aconteceria, ou a população se rebelaria contra essas decisões espúrias. 7 horas e 55 minutos, a Justiça bloqueou 189 milhões de reais do atacante Neymar, uma bolada. A Justiça Federal que bloqueou esses 188,8, quase 189 milhões das empresas de Neymar.
o atacante do Barcelona e da seleção brasileira, revelado no Santos, é acusado de sonegar impostos entre 2011 e 2013. Os pais do jogador negam que tenha pendências com o fisco, Eduardo Filete. Eu acho que essa questão do Neymar até hoje tá meio nebulosa, né? Que a venda do Neymar, se, por exemplo, o empresário, por exemplo, lesou o Santos, o que aconteceu nessa transação, porque o Santos recebeu muito pouco, que é o criador, né? E a criatura que é o Neymar recebeu muito, né? Então, aquela assinatura que deram, que o Luiz Álvaro nega que foi ele que deu, uma assinatura para o pai do Neymar poder negociar o jogador. Então é muito complexa essa questão, só que o Neymar ganhou muito, o Santos muito pouco. Eu acho que até o Santos tinha que construir um advogado, se já não construiu, para acompanhar essas negociações, porque se teve essa sonegação aqui, o Santos também tem que ser ressarcido com uma parte desse dinheiro, né? Aí é sonegação, aí é uma questão entre o Neymar e o fisco. Não, eu concordo, Paulo, mas... do dinheiro que ele ganhou entre 2011 e 2013, anterior à transferência dele, e ele teria sonegado uma parte desse dinheiro. Então, lógico que ele não deve dever de imposto tudo isso, né? Lógico que não. 189 milhões. É o que ele tinha na conta que raparam, né? Bloquearam a conta dele para tirar alguma coisa em imposto, não é isso, Carlos Alberto Romano? No caso, certamente não houve declaração, através desses meios todos, né, que os advogados e os contadores apresentam para burlar a tributação, né, imposto de renda de pessoa física, certamente. Mas o valor aqui é muito alto e isso não é ele o primeiro a fazer, não vai ser o último, principalmente com relação às movimentações que envolvem transações e também os jogadores de futebol que ganham salários vultosos. Então, a Receita Federal com certeza tem todos os dados. Hoje o sistema de informatização, ela tem como rastrear toda a movimentação financeira da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, certamente o Neymar vai ter tem como rastrear e o dinheiro saiu aqui do Petrolão? Mas e aí, ninguém viu isso? Aqui não tem nada a ver com o Petrolão. Não, mas aqui não tem a ver, mas se ele consegue rastrear a mim, sem dúvida. A mim eles rastreiam com facilidade, viu? Mas, Fábio, você vai no banco, se eu fizer uma movimentação pequena, R$1.000 você tem que deixar nome eu e já RG. caio na malha fina. Agora, os bilhões desviados, ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém sabe. O Banco tem uma Central. operação chamada cabo, eu não sei se é cabo de força, mas tem uma operação aí chamada a cabo que você manda dinheiro para fora. Diz que é muito comum o dinheiro de corrupção ser enviado via cabo. Eu queria que alguém me explicasse o que é via cabo, que você manda o dinheiro para fora via cabo. Não sei se é cabo de força ou é cabo de não sei do que, mas... É da FAB mesmo. Então é assim, vamos resolver esse negócio do Neymar? Manda pro Sérgio Moro. Sérgio Moro bota todo mundo na cadeia, esclarece tudo. Agora, a questão dos cartolas de futebol foi justamente por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, no sistema financeiro dos Estados Unidos, que vários cartolas latino-americanos foram presos na reunião da FIFA neste ano, inclusive um ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, até hoje preso na Suíça. Ele mais 8 ex-dirigentes e ex-dirigentes de futebol. Depois de uma investigação em que o J. Ávila, da Trafic, fez delação nos Estados Unidos, fez colaboração com a Justiça, devolveu 151 milhões de dólares, bem mais aí do que a Justiça bloqueou do Neymar, e anda com tornozeleira eletrônica lá nos Estados Unidos. O outro ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, refugiado no Uruguai, ele estava nos Estados Unidos quando foram efetuadas essas prisões na Suíça, voltou, está no Uruguai. E um terceiro presidente da CBF, o atual Marco Polo Del Nero, que dá uma desculpa para o jornalista, dá outra justificativa, mas não viaja mais para o exterior para representar a CBF, certamente assustado com o que aconteceu com o antecessor dele no cargo, José Maria Marinho, preso na Suíça. O Paulo, eu só acho aqui da questão da cidadania e da nacionalidade, eu acho que o Brasil deveria, através da nossa embaixada, enfim, através do Itamaraty, acompanhar, não do ponto de vista do crime propriamente dito, que todo mundo aqui no Brasil sabe as manipulações que o futebol, que a CBF, desde o João Avelange, não é, veio, o Ricardo Teixeira, que foi seu genro, e agora o José Maria Marinho, agora o Del Nero, enfim, toda essa sujeira toda que está vindo à toda. E por quê? Porque os Estados Unidos têm o interesse em ingressar de uma maneira efetiva no futebol, em
em reconhecer o grande negócio que é, e ele caiu de cabeça. Por isso que os Estados Unidos, de uma maneira simples, ele foi verificar no sistema bancário dele quem é que estava movimentando, e através da lavagem do dinheiro nos Estados Unidos, que ele partiu para essa punição e essa devassa que está fazendo em termos mundiais. Ocorre que eu acho, apenas a questão da cidadania e da nacionalidade brasileira, o Brasil tinha a obrigação de acompanhar, e acho, antes da extradição do José Maria Marinho para os Estados Unidos, ele ser trazido ao Brasil para que a justiça brasileira apreciasse toda a legalidade e, se for o caso de uma extradição para os Estados Unidos, por prática de crimes lá, de lavagem de dinheiro ou em qualquer outro território do mundo, permitir ou não a extradição. Acho que é uma questão de nacionalidade e cidadania que o Brasil tem obrigação de fazer. A gente costuma comentar aqui no Jornal Litoral que a situação do futebol é interessante, porque são entidades de direito privado. Então não é corrupção, né? O ex-presidente da CBF, ele tem todo o direito de pegar uma comissão de 40 milhões de dólares da Nike, ou 40 milhões de reais, para assinar o contrato com a Nike. A decisão é dele. Só que ele não pode assumir isso, porque se ele assumir isso, enxotam ele da presidência da CBF, né? Então ele não assume, ele faz por baixo do pano, e quando ele vai lavar o dinheiro, aí ele é apanhado como criminoso. Na verdade, ele pode fazer aceitar um presente lá da Nike de 40 milhões de reais. É entidade de direito privado, não é dinheiro público. Mas ele não pode assumir publicamente isso, porque senão enxotam ele da presidência. Aí ele faz por baixo do pano, quando vai lavar dinheiro, aí sim ele comete o crime. É uma situação interessante essa. O crime ele pode fazer, não pode fazer a lavagem, né? Só que o problema é o seguinte, dá para vocês vão depositar no Banco da Bolívia, no Banco do Uruguai, que aí não tem problema, né? Porque eles já estão indo para lá, né? O Del Nero falou que nem por mulher bonita ele volta para os Estados Unidos, hein? Paulo, aproveitando que o doutor Lupércio Mussi está nos visitando... O poderoso chefão. Ele estava aqui, eu gostaria que ele explicasse o que é a Operação a Cabo, que ele estava aqui me explicando o que significa a Operação a Cabo. Não, o Fábio tinha dúvida, eu disse, a Operação a Cabo é o seguinte, você no Brasil, você tem $1 milhão, né, no Brasil, e tem também $1 milhão lá fora, então você me dá o teu... $1 milhão aqui, eu transfiro o que eu tenho lá para a tua conta lá. Então, normalmente são os doleiros que fazem essa operação. Então, eles recebem aqui em real e transferem os que ele tem lá para a tua conta. E eles têm uma maneira de também enviar o dinheiro para lá, via outro mercado, Uruguai, os países de, vamos dizer, mercado livre, né? É mais ou menos isso, não é, doutor? O que o senhor falou é mais pura realidade. Na verdade, principalmente grandes pessoas jurídicas que têm volumes de dinheiro lá fora, não existe nem movimentação física do dinheiro. Justamente a pessoa que tem o interesse em ter o dinheiro lá depositado, e hoje a instituição bancária que faz isso já é declarado, é o HSBC, que tem agências bancárias em todo o mundo e que é o único banco hoje que você consegue fazer esse tipo de operação. Então, o que acontece? Então, você tem uma empresa aqui no Brasil que tem subsidiárias ou filiais lá fora, ou vice-versa, tem a matriz lá fora e filiais aqui. Se você tem interesse em ter $10 milhões, se você tivesse esse valor aqui no Brasil e quiser depositado, por exemplo, em Singapura, na China, essa operação é feita, mas sem movimentação física, apenas com a demonstração nominativa em recibos de depósito. Você traz fisicamente o dinheiro, por exemplo, na nossa mesa aqui, e você em 48 horas recebe... Nossa mesa não, porque nós estamos falando aqui é dinheiro de corrupção. O dinheiro que nós estamos dizendo aqui é enviado a cabo, que o doutor Lupércio está explicando, a operação agora eu entendi. O doleiro tem lá depositado numa conta no exterior, e o corrupto que pegou o dinheiro aqui de um contrato que ele desviou o dinheiro, ele pega esse dinheiro, essas notas numa maleta, entrega para o doleiro, e aí o doleiro transfere o dinheiro que ele tem lá fora para a conta desse corrupto. Quer dizer, o corrupto conseguiu fazer com que o dinheiro entrasse na sua conta no exterior através dessa movimentação chamada via cabo. Não, mas às vezes não é o corrupto só, às vezes são as empresas. Claro, as empresas têm negociações, as empresas... A empresa precisa fazer pagamento lá fora, você tem... Você exporta. Na hora que você exporta, o dinheiro te entra aqui, mas você precisa mandar para a filial. É uma operação negocial. O negócio de corrupção vai na trilha, mas a operação não é só de corrupto, não. A operação é de negócios também. Pagamento FOB e tudo mais. É de negócio, mas eu aproveito. Tu tá com a mente meio poluída, né, Fábio? Tem negócios também importantes, não é só corrupção. Eu não disse que não tinha um negócio importante. Os negócios importantes, ilícitos existem, claro, óbvio. Mas a corrupção é a maneira de você esquentar e mandar o dinheiro lá para fora.
8h05. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Chegou a hora de você fazer parte do mundo Ducati. Aproveite a oportunidade, preços e condições especiais. Ducati Monster 821 robusta e intensa, estilo naked, ideal para trechos urbanos. Desconto de R$ 1.500 à vista ou planos com entrada de 18 ou 24 meses. Família multiestrada tipo Touring, para quem gosta de viajar e curtir a paisagem. Planos de 18 meses com entrada e descontos de R$ 2.500 à vista. Não perca tempo, venha até a Ducati Santos e faça seu test ride. O Alexandre Herculano 216, facebook.com/Ducati Santos. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Sua concessionária Mitsubishi mudou para melhor. A Mitsubishi Sigaia em Santos agora tem novo endereço. Maior, melhor, com tudo que um cliente Mitsubishi merece. São 4.500 metros quadrados com showroom completo, centro automotivo multimarcas, boutique da marca e muito mais. Venha conhecer esta maravilha feita para você. Rua Xavier Pinheiro 81, paralela perimetral, em frente à estátua do estivador. Saiba mais pelo telefone 32289933. Mitsubishi é Sigaia. Rádio City FM ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Jornal Litoral. Oito horas e 8 minutos. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição de sábado do Jornal Litoral. No sábado, nós costumamos fazer uma retrospectiva das notícias da semana. Nicolau Obeide, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, tivemos 2 incêndios em Santos nesta semana. Um no supermercado Varandas, no Canal 1, e outro nas lojas Marisa, na Floriano Peixoto. Esses acidentes... Sustos, né? Foram sustos, somente da Marisa aqui na Floriano, né? Que houve um prejuízo aí a todos os comerciantes em volta, porque fechou a rua durante um tempo. Mas esses incêndios precisam ser apurados, mas acontece problemas de instalações elétricas, né? Que bem provável que não estavam em boa qualidade, em boas condições, e também o tempo, né? O tempo está seco, o tempo fez calor, né? Esse calor repentino, provavelmente a causa não sabemos, mas esses tipos de incêndio causam sustos, né? Mas ainda bem que não tivemos vítimas. Esses incidentes aí não aconteceu. O pior foi esse caso aí, que ainda é essa incógnita aí que existe seguidos assassinatos aqui na Floriano Peixoto, né? Dessa clínica americana aí que mataram o dono, que mataram o dono, mataram a irmã e agora mataram, não sei se ela morreu, parece que está em estado... Tomou 5 tiros. 5 tiros ali na Floriano Peixoto. Então eu acho esse tipo de incidente muito pior. Mas o da Marisa foi bem leve, né? Não foi nada de grande porte. Não, foi controlado, né? Foi controlado. Mais uma vez, foi no depósito, trabalharam muito bem. Muito bem. Mais uma vez. Um incêndio que poderia ter se tornado um incêndio de grandes proporções. Agora, nos últimos anos, nós temos observado muitos incêndios. Isso me salta aos olhos, não por culpa de ninguém, mas assim, até algum deles, claro que tem culpa, refazendo meu raciocínio. Mas nós tivemos lá o incêndio no Carnaval, que vitimou pessoas na escola de samba, se vocês lembram do carro alegórico que... Mas ali foi um fio, né? O carro bateu num poste e puxou o fio, foi uma descarga elétrica. Sim, uma descarga elétrica que provocou um incêndio. E o que... Calma, então vamos começar. O que foi o incêndio, provavelmente, do Marisa? Estão dizendo que foi um curto-circuito no ar-condicionado, mas teve o quê? Um incêndio. O do carro alegórico, encostou no fio, foi um curto-circuito, teve um incêndio. Aí teve lá nas favelas, não sei o que, um curto-circuito, teve um incêndio. Aí tivemos na Lemoa,
lá também provocado, eu não sei se por vazamento de combustível, pelas instalações que não eram fiscalizadas, incêndio. Que ainda não foi apurado, né? Ainda não sabemos as causas. Mas as causas, pelo que a gente ouviu conversar com o engenheiro Hélio, que é um especialista, havia sim vazamento de combustível, ali as instalações não estavam sendo fiscalizadas. Então eu conversei longamente com o Hélio e o depoimento do Hélio provavelmente pode chegar à negligência. Nós tivemos um curto-circuito com princípio de incêndio no Hospital Ana Costa, recentemente, também foi notícia, e nós tivemos também um incêndio no Varandas e, por último, ontem na Marisa. Então, a cidade... Nós temos ouvido muito incêndio, muitas ocorrências com incêndio, né? Então isso, por que está acontecendo? Será que falta de manutenção? Mas sempre por trás é um curto-circuito. Seja ele do ar-condicionado, do carro alegórico que encostou no fio, seja ele por negligência no caso da Alemoa, seja ele nas favelas, mas repetidamente nós temos tido ocorrências de incêndio, o que nós não víamos há muito tempo. Então, que sinais são esses, né? Nada acontece por acaso. Eu não acredito em acaso. Nada acontece por acaso no universo, na vida e etc. Algum sinal, isso deve ser interpretado. Dois desses incêndios são de grandes proporções, né? O da terminal da Ultracargo é o maior incêndio em duração da história do Brasil e um dos maiores do mundo, né? O segundo maior do mundo em duração. Em termos de duração, sim. E no porto, no terminal da Copersucar, foi o maior incêndio da história centenária do Porto de Santos, mas já faz alguns anos, não foi nesse ano. Carlos Alberto Romano. Eu só quero, me permita divergir um pouquinho, Fábio, dentro da nossa amizade, mas dentro do raciocínio eu divirjo do seguinte aspecto, que não existe relação entre os fatos. Porém, o que você fala é uma verdade. É preciso estabelecer um rigor na fiscalização das instalações. E a gente está passando, não só em Santos, pelo Brasil, uma questão da umidade do ar, uma questão da falta. Está muito seco, o clima está muito seco, está muito ressecado, tanto do oxigênio, enfim, e das condições, que isso possibilita, não no caso de Santos, não, mas no caso do interior, enfim. Em Manaus, nessa semana, houve um dia com 28 incêndios. E você vê, o Brasil está passando por algumas cidades, Brasília, por exemplo, de uma secura semelhante ou até mais grave que de deserto. Então, eu acredito que a questão da fiscalização e da verificação das instalações elétricas que tem sido a maior causa dos curtos-circuitos. E o que eu acho que foi até minimizado pela competência do Corpo de Bombeiros foi que poderia, essa questão do incêndio da Marisa, uma proporção muito maior em razão dos imóveis e dos estabelecimentos comerciais e do produto que é comerciado ali, ou seja, o alto índice de inflamável ali, os objetos, enfim, poderia ser muito pior ali. Mas, Romana, não disse que existe correlação, porque são estabelecimentos distintos, distantes, então, obviamente que eu não seria, o raciocínio meu não seria fomentado em cima disso, que seria uma loucura eu falar um negócio desse. O que eu quero dizer é que são sinais. Na vida existem situações que são sinais. Então, o sinal que, de alguma maneira, está sendo nos trazido para a humanidade é o fogo. E o fogo é um dos 4 elementos da vida, da criação. Mas, Fábio, você não acha que talvez o tempo seco, como o Romano falou, com isso aí, e também o aumento da aparelhagem eletrônica? Eu estava vendo outro dia o Rebo aqui, o Cláudio estava falando assim, tem um monte de fio aqui, ele adora deixar fio solto. Então, antigamente, ninguém tinha ar-condicionado. Hoje melhorou um pouquinho com essa fase da linha, muita gente tem ar-condicionado. Computador. Então, você vê numa casa, tem ar-condicionado, computador e tal. Então, às vezes, o excesso de aparelhagem eletrônica, com fiação velha, com excesso de calor que o Romano falou tal. Só que de uma certa maneira eu não concordo, vou divergir do meu amigo Romano, da fiscalização. Quer dizer que o Estado, você está pondo para o Estado uma culpa. Eu tenho que fiscalizar a parede da minha clínica e como está dando incêndio, falar, puxa, eu vou chamar um eletricista lá na minha clínica. Mas poderia ter uma legislação obrigando a apresentar um laudo. Eu concordo. Ou seja, de tempos em tempos. Mas tem o laudo do bombeiro. Tem o laudo do bombeiro. O laudo do bombeiro ele dá. Mas pô, Filete, deixa eu concluir o raciocínio. O laudo do bombeiro, ele concede o laudo e depois ninguém volta mais para saber se aquilo está... Eu não tenho que reapresentar de novo a documentação de tempos em tempos dizendo se aquilo está... Eu concordo com você com os sinais também, porque se está tendo muito incêndio, poxa, vamos verificar a sala que está o computador principal, que está a parte de telefonia, se está tudo bem, porque é sempre muito fio, como o Cláudio falou, e às vezes esse excesso também de aparelhagem eletrônica pode estar acontecendo sobrecarga, né? Vamos para o WhatsApp.
Sabe o que eu acho? Nós temos uma tendência de responsabilizar o Estado, que o Estado tem que fiscalizar muito. O Estado tem que sair da nossa vida. É muita interferência do Estado. Se der um incêndio na sua casa, você tem que ser o responsável. Você que deixou. Agora, deu incêndio na tua casa, o Estado não fiscalizou, a Prefeitura não... Você tem uma tendência natural de jogar em cima da Prefeitura, de jogar em cima do Estado, de jogar em cima do bombeiro, da polícia. A responsabilidade é sua. Se o gerente da Marisa, ou o dono da Marisa, não tomou as providências necessárias para que houvesse lá, ele fizesse a manutenção, não é a Prefeitura que tem que fiscalizar. Queira Deus que a Prefeitura não fiscalizasse mesmo, que desse responsabilidade a cada um, porque assim o Estado sairia mais da interferência na nossa vida e nós seríamos mais responsáveis para tomar conta das nossas coisas. Você já reparou que a tendência, não, precisa fiscalização disso, precisa fiscalização Muito bem falado, doutor Lupércio. Eu acho que quanto menos o Estado interferir na nossa vida, melhor. Eu agradeço, muito obrigado, porque o Estado ele só interfere para criar normas e regras que não são cumpridas e tira a responsabilidade de cima. Os prédios hoje, esses laudos de bombeiros, são quase impossíveis de você cumprir e não resolve. Bom, vamos aí fazer aqui retomar alguns temas, né, só para registrar a opinião do nosso ouvinte. E quando Fábio Aires comentou sobre a questão das pessoas se posicionarem, ir para a rua para exigir uma melhora no sistema político e diminuição da corrupção, ele disse o seguinte: perfeita consideração, enquanto nós, condôminos desse país, não fomos participar mais das assembleias, a roubalheira vai continuar. Tem aqui também o ouvinte que lembra o seguinte: Fábio Ferrão, taxista. Obrigado, Fábio, mais uma vez. O incêndio do terminal de açúcar no Porto também, que ocorreu, me parece que 2 vezes até. Não Sim, chegou? 2 vezes. Foram 2 incêndios, 2 ocorrências, né? 2 sinistros. Tem a opinião também do ouvinte que não se identificou. Por favor, pessoal, seria interessante que as pessoas colocassem o nome, até para a gente ler de uma maneira mais dirigida, né? E prestigiar os ouvintes que contribuem conosco aqui pelo WhatsApp. Bom dia, quero ver se a população vai se revoltar com o Neymar. Como estamos revoltados com a política atual? Se for comprovada essa sonegação, ele será criminoso igual aos políticos do PT, PMDB e etc. Por isso, ele e o pai dele merecem cadeia e não ir no Faustão e Luciano Huck como queridinho do Brasil. Dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde e educação ficou por Neymar andar de arte, tirando fotos para caras. Um absurdo. Só colocar sobre o sistema que nós temos informatizado de declarações de imposto de renda, esse sistema é uma referência no mundo inteiro. Tive a oportunidade de trabalhar lá no Sindifisco, até teve aqui o presidente ontem, o auditor Vanderlei, o auditor Wilson, e o que acontece é o seguinte: esse valor de bloqueio não corresponde ao valor sonegado. Ele tem multas que são pesadíssimas e muita gente talvez não saiba, mas esse sistema, você consegue fazer a declaração, o sistema aceita, mas existem outros tipos de leituras, cruzamentos que em até 5 anos você pode ser multado, pode ser chamado para refazer, para você rever os valores, e então esse processo continua por até 5 anos. Se você conseguiu passar a sua declaração naquele exercício fiscal, fique de barbas de molho se você fez alguma irregularidade, porque em 5 anos a Receita pode atuar contra você nesse sentido. E o ouvinte Wagner diz assim: o delegado Romano falou que o José Maria Marim tem que pagar na justiça brasileira. Ele deve estar de brincadeira, né? O único jeito dele pagar alguma coisa é aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil não tem leis para isso, diz o ouvinte Wagner. O que eu quis dizer é uma questão maior. Qual é o nome do nosso amigo? Ouvinte? Wagner. Wagner, deixa eu comentar com você. A minha preocupação é com a questão da nacionalidade e cidadania. Muito embora eu admire os Estados Unidos pela questão estatal, pela questão legislativa e judiciária dos Estados Unidos, o que eu quis dizer é o seguinte: que antes de um brasileiro, seja ele quem for, e pelo crime que tenha praticado, a República Federativa do Brasil tem a obrigação de, antes de qualquer Estado a prender esse cidadão, mesmo em território estrangeiro, de ter conhecimento e de autorizar essa extradição. Isso é o que a Constituição da República Federativa do Brasil diz. E a proteção a cada brasileiro, muito embora pareça que nós não estejamos protegidos pela lei, existe uma lei. O que eu quis dizer é o seguinte: não que ele não tenha que pagar. Sim, ele deve pagar, porém o Brasil deve acompanhar e autorizar quando a questão é de extradição de brasileiro nato. Agora, Lupércio Mussi, rapidamente,
Tem um clima no Brasil que é contrário ao princípio constitucional. Todo homem é inocente até prova em contrário. No Brasil, todo homem é culpado até prova em contrário atualmente. Mas sabe por quê? Porque a justiça é muito morosa. A justiça é muito morosa. Recebeu a acusação, ou a opinião pública já considera culpado? Na Constituição, eu vou falar com o Romano. Na Constituição de 46, o Vicente Rau, que era constituinte, ele tentou implantar no Brasil o juízo de instrução. A molde do que acontece nos Estados Unidos. Se nós tivéssemos o juízo de instrução, você ia ver que as punições seriam imediatas e nós não teríamos esse clima de impunidade, que realmente toda a nossa dúvida é por causa da impunidade. Quer dizer, então é o imposto de renda que faz umas... Porque o imposto de renda também faz uma barbaridade, né? A velhinha lá recebe uma pensão por morte de meio salário mínimo. Só que o governo demora 20 anos para ela receber o meio salário mínimo. Quando ela vai receber o meio salário mínimo, acumulou 20 anos de meio salário mínimo e ela tem 10 mil reais. Aí o imposto de renda cobra multa, joga na malha fina e vai penhorar a casinha da mulher porque ela recebe meio salário mínimo por mês. Quer dizer, não há bom senso. Tudo é demorado, não há o juízo de instrução, não há a penalidade na hora. O juízo de instrução seria o julgamento no ato e a punição no ato mesmo. Na delegacia já... No ato. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo quer implantar é justamente o juízo de instrução, e o que facilita a impunidade é o que acontece. O que a polícia faz, o inquérito policial, é repetido no processo penal. Então, ou seja, os testemunhos, as provas são todas repetidas. Vamos discutir assim um pouco esse assunto. Na minha opinião, me perdoe, eu acho a figura hoje do inquérito, o BO é totalmente desnecessário. Isso não serve para nada, a não ser para você receber seguro. Serve para mapear os crimes, né? O inquérito policial, para que serve o inquérito? Para nada. Se você tivesse o juízo de instrução, quando você chegasse na delegacia, o delegado deveria ter... Eu achava, até agora vou criar uma polêmica grande, eu acho que deveríamos acabar com a figura do delegado. Não existe mais delegado de polícia, não faz mais concurso para delegado de polícia, os que estão aí, vamos nomeá-los juízos de instrução. Então o Romano não seria mais delegado de polícia, a partir de hoje seria juízo de instrução. Então quando você chegasse lá na delegacia dele, ele era o juiz, ele não ia fazer BO, ele ia receber as partes ou ia receber as ocorrências e ia decidir na hora. Se tivesse que fazer a investigação, ia fazer a investigação pela Polícia Judiciária. Ou então ele ia dar a sentença. Quer dizer, o sujeito roubou, já penaliza, já manda em cana. Mas não tem cadeia para todos, vamos construir cadeias. Ou então transformar a maioria das penas em pena pecuniária. Porque aí você teria um Estado mais forte com pena pecuniária. Eu acho uma desnecessidade aquela figura do plantão do delegado. Ele deveria ser um delegado, deveria ser um juízo de instrução. Deveria aplicar a pena na hora. Uma batida de automóvel, por exemplo. Aí você vai lá, faz o BO, se tiver vítima, faz o inquérito. Depois de 20 anos, você está discutindo na justiça quem é o culpado. No juízo de instrução, ele já determinaria o culpado na hora. Mas você fez isso? Mas você também. Então a culpa é concorrente, os dois vão pagar, tem que depositar 10 mil reais cada um aí, e já liquida, já dá a sentença na hora. Precisava ser mais discutida isso. Mas assim, em 30 segundos, a ideia é essa. Existe um projeto de emenda constitucional nesse sentido, de transformar a carreira de delegado de polícia em juízo de instrução. Agora, foi falado aqui qual é a função do boletim de ocorrência. Na verdade, independente do nome que tenha, nós precisamos, e aí vou ter que usar uma expressão, o Estado, esse segmento dos fatos sociais, né? Existem conflitos dos fatos sociais, desde uma discussão, de uma colisão de automóvel, até coisas mais graves, como uma agressão, como um homicídio, como um roubo, enfim. Lamentavelmente, nós sabemos que existem defeitos sérios das instituições que agem em nome do Estado, não tem como fugir disso. Então, o registro do fato, ele é absolutamente imprescindível, seja para o tipo de modelo que nós tenhamos, né? Ou seja esse nome desse procedimento preliminar, que é o inquérito policial,
né, ou um juízo de instrução, nós vamos ter que ter um registro, até em razão da gravidade dos fatos. Um roubo, um latrocínio, um homicídio. Então, a princípio, seria essa lógica. Eu tenho uma experiência pequena disso, mas eu tenho uma experiência. Uma ocasião, eu fiquei uns 10 dias em Los Angeles, eu indo todos os dias à corte para observar. Então, uma briga de vizinho, não tem briga de vizinho, porque quando tem, vai à corte e o juiz já dá pena na hora, o juiz já tem que pagar a sua multa, ou tem que... É na hora. Se tem o do trânsito é a mesma coisa. Então não há sensação de impunidade. E o juízo de instrução, quando você faz o processo de instrução, já vai para o computador e você já tem todos os dados de roubo, de batida de carro, de briga de vizinho, de assalto de celular. Mas o cara é penalizado na hora. Por isso, e você vê, não é um negócio... Na Constituição de 46, o grande jurista brasileiro Vicente Rau já propôs isso. Agora, os interesses políticos naquela época, como de hoje, os interesses republicanos não permitiram. E até hoje os interesses republicanos não nos permitem a ter um país mais saudável, um país mais desenvolvido, um país mais sério. Agora, doutor Lupercio, como o senhor colocou, só uma observação que eu até vou confirmar com o Romano, uma informação que eu recebi, que a polícia militar, ela é demandada, na sua maior parte, por ocorrências que eles chamam de desinteligência, nem briga entre vizinhos, e as pessoas oneram o Estado, não é? E tiram o policial de uma função mais efetiva no combate à criminalidade por causa de discussões banais, não é? Então, a sua observação me fez lembrar, e as pessoas deveriam refletir. Romano, é verdade mesmo que os episódios de desinteligência, como, você parou aqui, na minha vaga é minha, mas eu sempre... Aí chama a polícia, porque quer ganhar a briga. Então, puxa vida, tem tanta coisa mais importante para fazer, não é? Mas existe uma triagem que é feita pelo próprio centro de operações que recebe a chamada e que recebe o chamamento da intervenção policial, que eles fazem uma triagem. Tanto é que muitas vezes esse chamamento, às vezes a viatura nem aparece, né? Enfim, então existe sim... Aí as pessoas reclamam da polícia. Você valorizaria até a função do policial. Porque o policial nos Estados Unidos é um homem respeitado. Sem dúvida. É um homem respeitado. E aqui no Brasil não é. Por que ele é respeitado? Porque ele é o agente que faz a acusação. Ele chega na corte e diz, olha, esse cidadão fez isso. Tem fé, né? Tem fé pública, entendeu? Então ele é bem remunerado, porque também o sistema arrecada o suficiente para remunerá-lo bem. Agora aqui, o que eu vejo é que o policial militar, o policial civil, não tem apoio. Ele é bom. E você sabe, Zé, que a polícia do Brasil, e a polícia de São Paulo, especificamente, é a melhor polícia do mundo. Já foi considerado. Você sabe que até os anos 60, 70, o mundo, os Estados Unidos, a Inglaterra, vinham fazer curso na polícia do Brasil. Nós éramos a melhor polícia do mundo. E nós temos, a polícia brasileira tem essa sensibilidade, ela sabe trabalhar. Não trabalha bem porque o sistema é podre. Verdade. 8 horas e 29 minutos, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desse sábado. Participam comentando as notícias com você o Fábio Aires, o Eduardo Filete, o Carlos Alberto Romano, o Nicolau Obeide, também o Lupercio Mussi. Você ouvinte participa, liga pra gente aqui no 3289-1005, no 2104-5410, manda mensagens no 997880966 e também tem possibilidade de mandar mensagens WhatsApp. 989-5306. Bom, é o seguinte, o Andrei Jones, taxista, que também é nosso ouvinte diário, ele diz, bom dia a todos, bom dia Andrei, gostaria de saber se o doutor Evaldo realmente saiu do partido. Sim, saiu do partido e vai ingressar, tudo indica, na rede Sustentabilidade. Ele confirmou os dons proféticos do Tucanal, do Haddad, que já há várias semanas vem dizendo que o Evaldo seria exorcizado e sairia do PT. Ontem, o Evaldo Stanislau, vereador da Câmara de Santos pelo PT,
e que é comentarista do Jornal Litoral nas segundas-feiras, ele anunciou a saída dele do Partido dos Trabalhadores. Bom, a ouvinte Carol, ela tem uma pergunta simples, como ela mesmo denomina. Precisará morrer alguém ou mais pessoas para termos implantado nos municípios protocolos de emergência, de como agir, o que fazer, quais os equipamentos que devam ser acionados por causa de intoxicação por fumaça, por produtos químicos de queimados? Lidamos com a sorte a todo momento, desde o acidente aéreo do ex-presidenciável temos tido sorte. Obrigado aos nossos anjos que nos protegem e aos bombeiros que sempre estão de prontidão e fazem milagre com o equipamento e contingente que possuem. Ela está se referindo, a Carol, incêndios, né? à sorte de não ter havido vítimas, não houve vítimas em terra na queda no ano passado, no dia 13 de agosto, né, do avião que trazia 7 pessoas que morreram, entre elas o presidenciável Eduardo Campos, do PSB. Não houve vítimas em terra. Sim. E nesses incêndios todos que a gente relacionou aqui também não houve vítimas, então ela está se referindo de alguma maneira a essa sorte. Agora, é bom a gente lembrar que um traço comum entre todos os incêndios, eu não incluo entre os incêndios o que o Fábio Aires incluiu aqui, o acidente com o carro alegórico da Sangue Santista no Carnaval. Mas o traço comum de todos os incêndios é a deficiência de manutenção, o desleixo, né? Sem nenhuma dúvida, sempre tem problemas de manutenção nesses casos de incêndio, ou das instalações elétricas, ou de vazamento de combustíveis, como aconteceu no Canal 2, aqui no posto de gasolina, como aconteceu na Ultracargo. Nós temos tido incêndios e explosões em número grande. Isso revela que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com os depósitos de combustíveis e com as fiações elétricas. E a Vanessa Sabino, obrigado pela participação, Vanessa. Ela diz o seguinte: bom dia, gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Eduardo Filete. O que ele acha da Codevida? Se o doutor acha que ela faz alguma diferença na proteção animal? Bom dia para a Vanessa. Queria dizer que é um programa especial aqui com a participação do Dr. Lupécio Mussi, né, que é o precursor da televisão santista, né, ele com a TV Litoral, que hoje Santa Cecília, o espaço lá é do Dr. Lupécio Mussi, e hoje se o Paulo Cif, se o Zé, se o Nicolau, se o Filete fazem um pouquinho de televisão, o Fábio e o Romano fazem um pouquinho de televisão local, é graças ao Lupécio Mussi que abriu esse espaço aqui. Sobre a Vanessa, a Codevida teve uma evolução. Desde a época do Justo... A Codevida funciona em Santos, não é? Eu só debato aqui, eu quero ser breve porque tem outros assuntos importantes. Eu acho que eu só debato a hiperdivulgação da Codevida. Primeiro, que é uma causa que não é executivo-população, é legislativo-população, que é um erro, né? Quando eu fiz o plano de governo gratuitamente para o Paulo, eu falei para ele, essa causa está sendo do legislativo de uns vereadores para a população. O secretário de Meio Ambiente está vendido nessa situação, só chega o ônus para ele, o bônus não chega, certo? Então, avisei isso daí, mas... Eu acredito que aí... Para ficar mais claro, você entende que a proteção dos animais deveria ser uma ação da Prefeitura, do Executivo e não da Câmara? Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Codevida. Não Codevida, vereador, população. Mas se tivesse funcionando bem, beleza. Lógico que teve um avanço desde o Justo, quando fui com o Paulo Eduardo Costa e o Justo falou que não poderia acabar com a carrocinha, mas aumentou de 4 para 8 dias a permanência. O Beto também, o Papa, existiu uma lei que não podia mais sacrificar animais, eles foram obrigados a seguir a lei também, né, tal. Teve uma evolução. Então a Codevida teve uma evolução. Só que eu acho assim, você ter muita divulgação em traseira de ônibus, Codevida, muita coisa é ruim. Porque vamos ver no feriado, de 7 e 8 de setembro, antecedidos de um sábado e domingo. A Codevida não trabalhou, né? Nós tivemos acidentes com os animais, nós tivemos um monte de problemas e eles não trabalharam. Aí na quarta-feira eles publicam no Facebook. Vamos atrás das pessoas que cortaram os cães. Primeiro, os cães não foram nem cortados, né? Então é muito simplista você trabalhar 6 horas por dia num dia que tem 24. Então quando a pessoa liga para o setor, em 4 ligações, ela vai ser, 4 vezes que ela liga, ela vai ser dividida uma, porque o dia tem 24 horas. Aí não trabalha sábado, domingo, segunda e terça. Então acho que tem que divulgar menos o setor, porque se você divulga muito, as pessoas cobram muito. E quando não acham a Codevida, não acham o poder público, elas vão nas clínicas particulares. E aí o que é pior, no meu entendimento, é que você atende o
animal e a pessoa ela não tem condição, mas ela quer pagar. Aí ela coloca no Facebook. Na clínica do Paulo Schiff, tem meu cachorrinho, ele me atendeu e vai sair R$200 de material. Vocês não poderiam dar 10 mangos cada um? Então, quando eu atendo esses cachorros, eu falo, não ponham no Facebook, porque eu não quero dinheiro de arrecadação. Porque aí falam, poxa, o Filete tem uma clínica dessa, não pode dar 200 mangos no bolso dele e tal. Então, você atendeu um cachorro de rua, que é obrigação do Estado. A Codevira faz propaganda excessiva. E ainda colocam você como vilão, o cara que está cobrando de um animal de rua. Eu falo, então, se eu atendo, eu não cobro nada. E acho certo quem está cobrando material aos veterinários. Mas, de uma certa maneira, joga a culpa pra gente, de estar cobrando. Então, por isso que eu já não cobro. Mas eu não acho errado, como a clínica de São Vicente, uma no Canaã, que cobraram material, Paulo. Mas fica chato que as pessoas põem no Facebook e parece que o veterinário é um mercenário, quando ele está fazendo a função do poder público. Olha, Filete, para encerrar o bloco rapidamente, a ouvinte Raquel, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa doença leishmaniose. É uma zoonose, ela vem avançando, essa doença? Falar um pouquinho sobre a leishmaniose é meio complicado. Eu vou tentar resumir aqui, não me perder aqui, vou tentar falar um minuto. A leishmaniose é uma zoonose, né, Paulo? Então, uma doença muito importante, principalmente no interior do estado, Goiânia, Presidente Prudente, Araçatuba, zona que tem gado. É transmitida por um mosquito. O mosquito pica o cachorro e pica o ser humano. E é uma doença que dificilmente tem cura o animal, né? Até, por exemplo, para você cuidar de um animal com leishmaniose, você tem que pedir uma autorização judicial. Para que o juiz, o cliente, para que o juiz aprove você cuidar desse animal, porque uma picada de um mosquito e passar no cachorro, passa para o ser humano também, é uma zoonose. Então, no interior, infelizmente, foram abatidos muitos animais, a região da Araçatuba, Presidente Prudente. Quais são os animais que podem ser vítimas? Além do cachorro, boi pode ser? Não, é doença do cachorro do cachorro. O gato também é refratário. É do cachorro... O gato não pega? Não pega. Na verdade, o cachorro é um hospedeiro. Só que ele também pode, muitas vezes, ficar portador assintomático, ou ele pode ter os sintomas. Os sintomas é emagrecimento, queda de pelo, crescimento de unhas. O animal fica mesmo como se fosse um ser humano no final do crack, né? Fica muito ruim o cachorro. Só que é uma doença que não está assim. Na Baixada ainda não temos casos. Dizem que já pegaram mosquito, tal, mas pode existir casos que venham do Paraná, que venham de Goiás ou que venham do interior do estado de São Paulo. É uma doença que preocupa muito. Existe uma coleira que você protege o animal por 6 meses dessa doença. Em Santos e São Vicente ainda não está espalhada a doença. Diz que localizaram um caso, o cachorro veio de Goiânia, tal, mas no interior do estado de São Paulo já tem. Tomara que não chegue na Baixada Santista, né? Agora, quem quiser mais informações, põe no meu site lá da Filete, leishmaniose, ou mesmo no Google, né? Porque é uma doença que não dá pra gente explicar em um minuto a doença, que é muito complexa. Vamos parar para um rápido intervalo, a gente volta já 8 horas e 38 minutos. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. 17 anos da Fiat Geniale e muitas ofertas para comemorar. Uno Way 2016 completo por apenas 35.990, taxa zero em 48 meses. Palio Economy 2016 com pequena entrada, mais R$599 mensais. Pague a primeira parcela só no seu 13º. Confira planos em até 60 vezes sem entrada. E tem mais, troca com mais troco. Saia de Fiat Zero e com dinheiro no bolso. 17 anos da Fiat Geniale. Na cidade, somos todos pedestres. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. A Unimes está com inscrições abertas para o vestibular e muitas novidades. São 25 cursos presenciais para você escolher. Entre eles, 10 novas graduações: Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Rádio, TV e Internet, Relações Internacionais, Farmácia, Nutrição
nutrição e também os cursos de tecnologia em radiologia, em comércio exterior e em recursos humanos. E tem mais, a Unimes estará com nova estrutura, novo campus e bolsas de até 50% de desconto. A prova é dia 18 de outubro. Inscreva-se unimes.br/vestibular. Você que se amarra em assistir os últimos filmes de Hollywood ou que gosta de conferir as novidades do Netflix ou YouTube, a nova Apple TV tem tudo isso. E agora, um pouquinho mais. A nova Apple TV foi criada para simplificar a forma que você assiste TV. Simplesmente você pergunta para a Siri o que você quer assistir e ela acha para você. Show me something new. Sem contar, é lógico que agora a nova Apple TV vem com novos games e aplicativos. E aí, tá afim de levar uma? Então não perca tempo e acesse o site musicnationfm.com e participe. Com certeza mais uma super exclusiva da 102 Rádio City. Jornal Litoral. Oito horas e 41 minutos, você ouvinte da Rádio City FM acompanha a edição do Jornal Litoral deste sábado, que tem aqui comentando as notícias com você o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obeide, o delegado Carlos Alberto Romano, o veterinário Eduardo Filete, o poderoso chefão Lupércio Mussi, daqui da Rádio Litoral, do Sistema Mussi de Comunicação, musicombrasil.com.br, e também o ex-conselheiro tutelar da Zona Noroeste, que foi vereador também nos últimos 15 dias em Santos, Fábio Aires. Você, ouvinte, tem os recados dos nossos parceiros comerciais, o Buffet Arte em Festa, promoção ainda em setembro, festa para 60 pessoas a R$ 2.500, com a vantagem de, se você, ouvinte, disser que escutou a propaganda aqui no Jornal Litoral e foi lá, você tem a pintura artística de graça quando contrata a festa. Telefone 3221-1628. Tem a Tecno Apple, parceira tradicional também do Jornal Litoral, equipamentos Apple, manutenção, Ana Costa 484, conjunto 509, no Gonzaga, em Santos. Se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, tem desconto do pessoal de lá, do Cássio, do André, do Reinaldo, do Beto. E tem também a farmácia de manipulação Sais da Terra. Você sabe que o remédio na farmácia de manipulação sai mais adequado e sai principalmente mais barato para você do que o remédio que vem na caixinha, na cartela que você compra na drogaria. Se você perguntar para o médico que receitou, ele vai dizer para você que tem confiança absoluta nas Sais da Terra, entregas em toda a Baixada Santista pelo telefone 30 23 50 10, 30 23 50 10. Se você, na compra de um remédio na Sais da Terra, disser que é ouvinte do Jornal Litoral, você ganha um shampoo exclusivo para você. Nesse último, antes de entrar com o assunto no último bloco, a gente conversou bastante sobre a corrupção no futebol e ontem a Justiça Suíça anunciou um processo contra o presidente da FIFA, ainda presidente Joseph Blatter, de 79 anos, inclusive por repasses irregulares ao ex-jogador Michel Platini, presidente da UEFA. Então, além da cartolagem brasileira, aí da cartolagem latino-americana, a cartolagem internacional da presidência da FIFA, o suíço Joseph Blatter, tem ação criminal contra ele pela Justiça da Suíça. Agora, o assunto do último bloco é o anúncio do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reencaminhado ao cargo algumas semanas atrás. O Procurador-Geral da República, ele manifestou-se a favor de que a Polícia Federal autorize, que o Supremo Tribunal Federal autorize a Polícia Federal a ouvir o ex-presidente Lula como testemunha em inquérito sobre o Petrolão. O que isso significa politicamente, juridicamente e policialescamente, Carlos Alberto Romano? Não. Embora policialescamente, a gente sabe que não existe, não é, Cid? Policialescamente? Policialescamente? Policialescamente.
Aqui no Brasil vale tudo. O que acontece é o seguinte, eu creio que o que o Brasil está acompanhando, existem provas, materiais, depoimentos, tanto dos envolvidos como até aquela deputada federal nominou o Lula como responsável, como mandante, um dos mandantes da morte do ex-prefeito Celso Daniel de Santo André. Mas então, aí também já é teoria da conspiração. Não é, Paulo. Existem, tem que ser apoiado pelo menos, então tem que se ouvi-lo. O Lula foi tem que ser mandante. Não, o PT, quem manda no partido, segundo ela em plenário, nominou, dizendo que ele era um dos autores da ordem do PT para matar o Celso Daniel. Agora, o poderoso chefão aqui tá bravo que o Lula não deveria ser chamado só como testemunha, não é? A testemunha é um indivíduo que vai prestar um relevante serviço à justiça. Ele está lá para prestar um serviço à justiça. Ele vai contar o que ele viu. Ora, mas no caso do Lula não tem que ser testemunha, ele tem que ser investigado. Como autor tem que ser investigado, como não cúmplice. Ser testemunha. Eu acho sabe, por isso que as entidades brasileiras, elas perdem a credibilidade junto à nação. Concordo. Porque a nação está muito desprotegida, porque o Estado é o grande inimigo da nação. Então nós estamos a nação somos todos nós, desprotegidos. Agora imagine, abre o inquérito e ele que vai se defender, porque todos os dias 200 milhões de brasileiros dizem que ele é responsável. Então vamos ver se ele é responsável mesmo. Eu concordo, só que... Você testemunha? Não, ele está envolvido, existem provas testemunhais, materiais contra ele, a partir veja, ele responde um processo em Portugal, em que ele é réu, isso ninguém fala. Existem vários depósitos na conta do Partido dos Trabalhadores. Enfim, existem provas materiais que ele, no mínimo, como investigado, dá explicação. Não, o BNDES, aqueles empréstimos todos, tem que ser investigado. Não pode ser testemunho. O rombo do BNDES é maior que o da Petrobras. Fábio Aires, como é que você vê aí o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal para que a Polícia Federal ouça o presidente Lula na investigação da Operação Lava Jato, do Petrolão? Ele é um frouxo. Um frouxo, eu posso chamar ele de um frouxo, que ele não teve coragem de indiciar o ex-presidente. Na verdade, ele está chamando o cara como testemunha porque ele está adorando a pílula. Esta é a verdade. É um procurador frouxo, repito isso. Porque se ele fosse um homem honrado, como diz o Joaquim, comentarista Joaquim, doutor Joaquim Fernandes, ele estaria sim indiciando o Lula para ser ouvido. Tá certo? Porque ele é participante, ele é um mentor intelectual, ele, José Disseu, são todos. Quem tem um interesse direto nessa história do petrolão, do desvio, do dinheiro, do enriquecimento, o modus operandi é o mesmo de Santo André. O modus operandi é o mesmo de Santo André. Eu era superintendente do grupo da Telefônica, da época quando o telefone foi grampeado com autorização judicial, e quem ouviu a gravação sabe que o dinheiro que estava sendo desviado das empresas de ônibus era para abastecer o caixa do partido. E aí, as pessoas que estavam operando esse esquema, eles começaram a fazer desvio para o bolso, para o pessoal. E aí o Celso Daniel se insurgiu, dizendo, olha, o dinheiro é para a causa. Para a causa podemos roubar, mas para enriquecimento pessoal, não. Então, o modus operandi é o mesmo. E por isso que o Celso Daniel foi assassinado. E nessas gravações que a Polícia Federal estava acompanhando, eles chegaram a saber um dia que ia ser assaltado um supermercado lá em Santo André. E a Polícia Federal, que estava ouvindo as gravações, não pôde avisar a Polícia Civil, porque se avisasse com antecedência que estavam sendo planejado um roubo, as pessoas que estavam sendo grampeadas iam desconfiar. Como é que a polícia soube com antecedência que nós estávamos planejando um assalto? Então veja como o emaranhado de bandidagem que estava por trás. Assalto a supermercado, assalto aos cofres públicos. Agora, o Lula, voltando à questão central, o Lula tinha que ser indiciado e não como testemunha. Isso é um desserviço, isso é enganar a sociedade, é não ter coragem. Agora, claro, o cara foi reconduzido ao cargo, então ele tem que agradar a corte, tem que agradar o rei. E quem está por detrás disso tudo é sim José Disseu, é o seu Lula e outros que mandam no Partido dos Trabalhadores. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode ser definido, como disse o Fábio Aires, como um frouxo?
Eu não quero entrar nesse mérito tão ofensivo ao representante do Ministério Público, não que ele não está sendo muito condescendente, né? Porque, veja, se o próprio Hélio Bicudo, que é o pai do PT, um dos fundadores, chega publicamente e diz: eu conheço o Lula da época que ele vivia num apartamento simples e hoje ele é um homem milionário, aspas, palavras de Hélio Bicudo, que é uma pessoa absolutamente respeitada no meio político, jurídico, enfim, diz: o Lula é um homem desonesto. Hélio Bicudo, aspas, o Lula é responsável pela manipulação do Petrolão, pela corrupção toda que está acontecendo no país. O Hélio Bicudo declarou isso na televisão. Então, o procurador é frouxo. Lupercio Mussi, o que move o Hélio Bicudo nessas acusações contra o Lula, na sua opinião, na sua visão assim experiente da vida? O que pode mover um homem aos 93 anos a essas acusações que o Hélio Bicudo faz contra o Lula, que não são... Ele protocolou um pedido de impeachment da presidente Dilma nesse mês de setembro no Congresso, mas ele já fez, ele acusou o Lula de varrer muita sujeira para baixo do tapete no passado. De repente ele sempre teve uma perspectiva, como eu tenho com você, como todos nós temos aqui, uma perspectiva de ter um país melhor. Então você tem o sonho um sonho romântico até, de você seguir um caminho que nos leve a um sucesso. E de repente o Partido dos Trabalhadores, levar os trabalhadores para uma melhor posição, restaurar um equilíbrio de ética, de moral, de ética, de moral, de distribuição de renda, inserir dentro da sociedade brasileira 50 milhões de novos contribuintes, de se integrar, quer dizer, porque o problema de desenvolvimento, eu sempre digo assim, que é um problema como vou dizer, me foge a palavra. É um problema sociológico. Porque se você só consegue desenvolver um país com gente. Sem gente, você não desenvolve o país. Então, essa integração a inclusão social. A inclusão social vai fazer o país ser uma das primeiras economias do mundo. Então, o Hélio Bicudo tinha essa esperança, como o Romano tem, como eu tenho, como você tem. Então, de repente, nós vemos frustrado. Então, o que levou? Ele se frustrou. Porque, você sabe, eu também votei no Lula. Eu também defendi. Eu também acreditei. Eu acreditei que essa... ideologia do PT, né? Ideologia do PT, essa integração... acabar com a miséria, a socialização, a igualdade, né? Trazer os pobres à classe média, enfim. Né? Então, era um sonho. E, de repente, ele viu que, puxa vida, como eu errei. E é difícil você... O meia-culpa... Não, mas isso é questão de traição. Na verdade, o senhor, nem quem votou no PT, e muitos que estão saindo dos... Veja bem, as pessoas boas do PT estão saindo fora. E aqueles que compactuam ou ainda são cegos com o que aconteceu, permanecem. O PT é um partido que... O próprio Lula, essa semana, eu estou encurralado. Acabou o Partido dos Trabalhadores, acabou. Então, veja bem... Não, acabou. Outra coisa, nada é sério no Brasil, porque se fosse sério, a própria justiça já tinha determinado o fechamento do partido. O partido do PT, pela prova que existe, já devia ter sido eliminado. Mas é bom a gente lembrar que o PT não fez nada diferente de todos os outros partidos que ocuparam o poder no Brasil. A corrupção começa com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Não é verdade. O PT foi corrupto. Pedro Álvares Cabral não tem nada a ver com isso. Já deu espelhinho pro índio lá? Porque eu penso o seguinte, até o baile da Ilha Fiscal, até 15 de novembro de 1989, o Brasil era um país de primeiro mundo. A partir do primeiro dia da República, no dia seguinte ao baile da Ilha Fiscal, 16 de novembro de 1989, a República Brasileira, o Brasil passou a ser país de terceiro mundo. O que a República nos trouxe? Até hoje, alguém tem um dado que possa nos orgulhar? Um dado da República? Nenhum. Quando eu digo que a Constituição brasileira, e tenho dito isso há 30 anos atrás, eu selecionei 5 pessoas, inclusive, nós fazemos um seminário
dentro da Rádio Litoral para discutir uma nova gestão administrativa para o Brasil, isso há mais de 40 anos atrás, uma nova gestão administrativa que fosse de fato e de direito democrática, porque a nossa democracia não serve. Me dói os ouvidos, eu disse isso um dia desse no Rebu, me dói os ouvidos quando alguém fala em democracia. Democracia só é bom para político, para o povo não é bom. Esta democracia. O que o povo quer é uma democracia séria. Porque essa democracia que se implanta no Brasil é uma democracia que você tem 5.300 e tantos municípios, com 5.300 e tantos prefeitos, muitos deles roubando. Você tem 5.300 câmaras municipais, muitas delas roubando. Você tem 27 estados sendo administrado, o sujeito se elege por amadores e por empreguismo. Você tem um Congresso bicameral que também não funciona. Você tem essa política de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Quer dizer, que democracia é essa que nós queremos? Já Montoro, você lembra tão bem, mais de 40 anos atrás, Montoro escreveu um livro, A Democracia que Temos para a Democracia que Queremos. Gente, não é a democracia que queremos essa. Vamos pensar numa nova gestão administrativa. Vamos pensar numa Constituição elaborada por juristas, homens de bem. Não vamos pensar numa... Não vamos votar, não vamos deixar político fazer a Constituição, porque político só pensa na eleição. Neles também, né? Entendeu? Então tem que ser uma comissão alta de jurista para se elaborar uma Constituição que seja de fato e de direito democrática. Então, esse é o meu pensamento assim, a priorístico, né? Tem que ser desenvolvido. Por isso é que eu quis criar lá atrás um grupo para estudar uma nova gestão administrativa que fosse de fato e de direito democrático. Porque a Constituição de 88 é tão prolixa, que no dia 3 de outubro de 1988, na Rádio Litoral, dizia: esta Constituição é inexequível. O Sérgio Sérvulo Lacunha, que você conhece, está aqui, nosso amigo santista que vem à rádio, ele era o membro da comissão da OAB, ele representava a OAB na Assembleia Nacional Constituinte. Quantas discussões eu tive com o professor Sérgio Sérvulo Lacunha, dizia: isto não serve, Sérgio, isso é inexequível, isto é um gibi. Eu não considero, eu considero que 538 deputados despreparados. A partir de hoje eu só respeito um, que pode ser até estelionatário, mas não é burro. Foi um deputado que emitiu um monte de cheques sem fundo aí e não votou. Teve um deputado que não votou, não assinou a Constituição de 88. Muito prolixa, inexequível. Então, essa é a democracia que temos, mas não é a democracia que nos serve. Precisamos ter uma democracia democrática. Não uma democracia que só dá margem à sacanagem, entre aspas. 8 horas e 59 minutos, nós estamos chegando ao final do Jornal Litoral, edição desse sábado. Antes, vamos comentar o episódio em que a presidente Dilma esperou para ser socorrido um ciclista no dia 16, lá perto do Palácio do Planalto. Ela anda de bicicleta e ela, que é sempre tão sisuda, tão séria, ontem ela brincou com os jornalistas, surpreendeu os jornalistas. Ela que está em situação que pode cair da presidência, ela disse assim: nós que podemos cair, mas falando como ciclista, devemos ser solidários, devemos ajudar os outros a levantar. Então ela, bem humorada, né, a presidente, ontem, com a possibilidade de queda dela, Fábio Aires. Olha, é uma notícia que eu não tenho nem vontade de comentar. Ela socorreu o ciclista. Para mim isso na Bíblia diz o seguinte: o que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. A primeira coisa que fizeram foi divulgar as imagens de uma foto, ela parando para socorrer a ciclista. Quer dizer, fez isso de coração ou fez isso para poder melhorar a imagem perante a opinião pública? Fez isso porque ela entende de pedaladas. Também, porque ela entende de pedaladas. Mas tem que salvar o país, né? Em vez de ficar loteando o ministério, pegando cada dia falando uma coisa, dando essa instabilidade toda, ela tem que governar o país. Mas a Dilma pode até não ser mal pessoa, mas é péssima administradora, né? Porque ela fala uma coisa num dia, vou trocar os ministros, depois volta atrás, depois ela fala, e tudo isso dá oscilação no país, e o país tem uma crise política
política grave, muito gerada por ela, que um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa e tal. Então, quer dizer, ela não consegue administrar o país nem politicamente, nem de qualquer maneira. WhatsApp? Bom, me chamo Arley e a minha esposa Adriana Silvestre, que inclusive já foi funcionária do Dr. Filete, está grávida de gêmeos e hoje ela completa 37 semanas de gestação. Está com muitas dores, inchada, pressão alta, só não está com a dilatação total. Me ajudem, toda vez que eu levo no Guilherme Álvaro, eles mandam voltar para casa. Será que estão esperando o pior? Aqui a queixa do Arley. Para encerrar mais as últimas participações, Google é o maior ladrão do Brasil. Amigos, bom dia. Já fizeram a brincadeira de perguntar no Google quem é o maior ladrão do Brasil? Façam e vejam as primeiras fotos. KKKKK. Lula é o doutor Mariano Gomes. Obrigado, doutor. Bom dia a todos, diz o Getúlio Filho. A inclinação do brasileiro ante assuntos pertinentes foi colocada em prática pelo próprio comentarista. Quando discutia-se a nossa passividade quase bovina, assistindo às manobras através da STF para limitar os poderes de investigação do juiz Sérgio Moro, os comentaristas Fábio Aires e Flete introduziram um final de verdades secretas e o assunto se esvaneceu. Não espero o surgimento de um novo Tenório Cavalcante, acompanhado de sua Lourdinha, mas definitivamente o cidadão brasileiro necessita fugir de Roma, política do circo, pão e vinho. O espaço é exíguo para a dissertação, mas nunca esqueçamos que o nosso instrumento de mudança é o voto. Ótimo final de semana a todos. Obrigado, Getúlio do Bom Retiro. Tenório Cavalcante era um deputado nordestino, né, pernambucano, que Lourdinha era metralhadora. Em Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Isso, ele Marcelo foi Fluminense. no cinema, se não me engano, pelo José Wilker. Sim, José Wilker. José Wilker fez Muito o bom papel filme. de Tenório Cavalcante no cinema. Vamos fechar o programa com duas participações. Uma é do ouvinte Marco. Pode falar, Lupércio Múcio. Não, eu quando eu estava fazendo aquela explanação, eu gaguejei um pouco, porque parece que as palavras já não vêm com muita facilidade. Eu já passei dos 70, já. Então, quando falava do Hélio Bicudo, então eu dizia que, como Hélio Bicudo, nós tínhamos aí uma responsabilidade antropológica. A palavra que eu queria usar é antropologia. Por quê? Antropologia justifica o crescimento de uma nação, né? Mais pessoas, gente participando. Então, eu gostaria só de acrescentar. Eu gaguejei porque o antropólogo me sumiu da minha mente. Mas é isso. Quer dizer, quanto mais gente você tem, é uma questão de antropologia. Sim. Quanto mais gente você tem, mais você consegue desenvolver. Então, partindo dessa meta de antropológica, eu achava que o PT poderia ser um partido. E o Hélio Bicudo se enganou, como eu me enganei, e muitos outros se enganaram, o que eu peço desculpas, aos que me ouviram naquela época. Só queria falar para a Adriana que, se ela puder me ligar depois, não deveria ser assim, mas eu posso ligar para o Ricardo Aide ou para o Caseiro e dar um aperto. Não deveria ser assim, deveria ter um atendimento bom. Adriana, grávida de gêmeos, como ela já trabalhou funcionária, como ela citou meu nome, foi funcionária, a gente está preocupado. Não deveria ser assim, né? Mas infelizmente, já que está num caso grave, a gente pode tentar dar um auxílio. Eu tenho o telefone aqui do Arley, se você quiser. Foi o marido do Arley. Isso, eu tenho o telefone dele. Isso, a gente dá um toque. Não deveria ser assim, né? Mas infelizmente no Brasil, eles têm que funcionar desse jeito. Olha, durante a semana eu fiquei devendo o nome de uma crônica do Nelson Rodrigues, que fala de morbidez. O nome da crônica veio agora, acabei não fazendo a pesquisa, é Flor de Obsessão, o nome da crônica. E em relação à antropologia, tem um livro que ajuda muito a entender a alma do Brasil, é o livro do antropólogo Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, em que ele vai resgatar como as várias etnias se fundiram no Brasil, dando esse perfil da população. Um livro imperdível, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, como é imperdível também a crônica Flor de Obsessão, do grande Nelson Rodrigues. E eu também gostaria, que como nós estamos no mês de setembro, nós estamos festejando o Dia do Rádio, ontem, né? Ontem, o Dia do Rádio. Isso. Também lembrar de um dos grandes antropólogos brasileiros, ou do mundo, antropólogo do mundo, que foi o Roquete Pinto. Roquete Pinto, o criador do rádio, é uma segunda fase do Roquete Pinto, porque o Roquete Pinto era médico, antropólogo, cientista, silviculista. Ele chegou a estudar o homem sul-americano, ele chegou a
fazer um trabalho muito intenso com os parecis e os iambiguaras, homens sul-americanos, e escreveu um dos maiores livros de antropologia do Brasil, que chama-se Rondônia. Roquete Pinto, que em 1912 já dava palestras em Londres, né? Então, este grande brasileiro Roquete Pinto, que hoje as pessoas falam de Roquete Pinto como criador do rádio, como se ele fosse um empresário que criou o rádio. Não, ele era um homem de uma multiplicidade de funções, inclusive músico, compositor. Ele fez composição em parceria com Villa-Lobos. Antropólogo, silviculista, geógrafo, matemático, compositor, médico, legista, criador do rádio. O homem tinha uma multiplicidade de função extraordinária. E radialista. Então eu gostaria... E radialista. Criador do rádio. Agora, incrível. Vou contar, porque nós estamos... Porque ontem não se falou. Quando, em 1970, o filósofo canadense Marshall McLuhan empolgou o mundo com a aldeia global, né? Ele ficou conhecido mundialmente com a aldeia global e ficou famoso. Ele repetiu em 1970 o que em 1930 e 1923 Roquete Pinto já falava. Roquete Pinto criou rádio para que nas ondas do rádio ele pudesse educar. Então ele dizia: nós da Academia de Ciência do Rio de Janeiro podemos, com o microfone, educar uma população inteira. Então, muito antes disso, Marshall McLuhan, a aldeia global já foi idealizada, já foi pensada e foi posto em prática por esse grande brasileiro, esse homem de extraordinário que foi Edgar Roquete Pinto. 9h07, vamos chegando ao final da edição desse sábado do Jornal Litoral. Vai fechar com uma participação, uma brincadeira do médico Marco Batschauer, nosso ouvinte. Ele disse que o ciclista que a Dilma socorreu era um ator, Fábio Aires. Ele era um ator? E olha, como está todo mundo aqui culturalmente apontando autores, para descrever a política brasileira e os políticos brasileiros, nós já tivemos sim um autor que descreveu a bandalheira, o Nelson Rodrigues. Vamos ver a obra de Nelson Rodrigues, que ela retrata a sacanagem e a bandalheira que é feita pelo político brasileiro. 9h08, tivemos na edição de hoje o Nicolau Obeide, o Carlos Alberto Romano, o Eduardo Filete, o Lupércio Mussi, o Fábio Aires como comentaristas, Luciana Cabral no atendimento aos ouvintes com a simpatia, com a competência de sempre, Zé Torquato aqui animado, cheio de energia, mesmo sendo sábado de manhã. Opa, né, Zé? É isso aí, mas está tudo certo. Aqui na mesa de áudio. As coisas mudam. E tivemos principalmente... Já estou adaptado agora ao horário. Audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio City. Posso só dar rapidamente, que amanhã estarei na Vila Belmiro prestigiando o meu amado Santos Futebol Clube. Santos que... Às 11 da manhã contra o Inter. Isso, o Santos que fez uma parceria com uma entidade de defesa do ser humano, né? Uma organização humanitária, vai receber 100 refugiados sírios amanhã na Vila Belmiro, não é? De uma maneira especial, as crianças vão ao memorial, vão ganhar lanche. Vão também quinta-feira, que temos aí um contingente de refugiados sírios em São Paulo. Também serão contemplados mais 100, estarão no Pacaembu no jogo de Santos e Figueirense. Queria parabenizar o Santos por essa bela iniciativa. E agora, o time que parou uma guerra, né? Chegamos não é à toa, está no nosso DNA. Final do Jornal Litoral, amanhã 11 da manhã na Vila Belmiro, refugiados sírios assistindo a Santos e Inter, recepcionados pelo Santos. E também na quarta-feira contra Quinta-feira contra o Figueirense, no Pacaembu. No Pacaembu pela Copa do Brasil. Tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio City FM. Para você, ouvinte, até segunda-feira, nesse mesmo horário, sempre muito pontual, das 7 da manhã. E um ótimo final de semana para você, que você merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo.
Estúdio Hotel, o melhor hotel do litoral. Traz pra você mais um motivo para viver momentos maravilhosos. Agora tem per dia. Das 11 às 15 horas, o almoço é por nossa conta. Você escolhe filé de frango à parmegiana, ou salmão ao molho de maracujá, ou a Belle Munier. Estúdio Hotel. Saiba mais pelo WhatsApp 97407-7723. Não perca o almoço do estúdio, que é por nossa conta. Somente para quem disser que ouviu aqui na Rádio City. Exceto suíte standard. Estúdio Hotel. Rua Campos Melo 77 Santos. Acesse estudiohotel.com.br. 17 anos da Fiat Geniale e muitas ofertas para comemorar. Uno-Way 2016 completo por apenas 35.990. Taxa zero em 48 meses. Palio Economy 2016 com pequena entrada, mais R$599 mensais. Pague a primeira parcela só no seu 13º. Confira planos em até 60 vezes sem entrada. E tem mais. Troca com mais troco. Saia de Fiat Zero e com dinheiro no bolso. 17 anos da Fiat Geniale. Na cidade, somos todos pedestres. O Shopping Balneário preparou uma surpresa para o mês das crianças. Venha em outubro, Fábulas com a Turma da Mônica. Você encontra muita diversão, teatrinhos e histórias repletas de fantasia com essa turminha pra lá de animada. De 1º de outubro a 2 de novembro no Shopping Balneário. Entrada gratuita. Shopping Balneário, Avenida Ana Costa 549 no Gonzaga. Você pode acessar www.shoppingbalneario.com.br para mais informações. 3 anos de garantia total e baixo custo de manutenção. Quanto vale? Um motor potente e